Médicos Maromba Cast começando, hein, Gustavo? Mais um, hein, galera? Sejam um. bem-vindos aí a mais um episódio. O nosso camarada Cami aqui novamente. Muito agradecido por você estar aqui de novo, Bom Cami. dia, né? Bom dia, galera. Tá cedinho aqui. Tá cedinho. Cami, o mestre, tá vendo de novo. Muito prazer ter você aqui de novo, Cami. Pra gente é muito feliz de receber você aqui. Satisfação imensa. Hoje o Jorge tá de volta. É, Dessa Jorge. vez na formação original, hein? Até que enfim tamo aí voltou, de novo. cara. Conseguiu fazer a ponte no Rio aí. O Gabriel fez o milagre. Tem que voltar mais, Jorge. Formação inicial aí. Tá aí. Vambora, então? Vambora, vamos puxar, vamos trazer informação, vamos conversar, que é o que a gente faz melhor aqui, né? Excelente, cara. Vambora. Cara, bem, a gente começa falando assim, cara. Quando a gente vai falar de anabolizante, muito médico, né? Um colega nosso não tem nem noção de dose. Entendeu? Ele acha que o bodybuilder usa, que não sabe o que é um TRT, não sabe o que é um uso suprafisiológico. Pra gente começar a falar só um pouquinho pra galera poder entender a diferença do uso de TRT, do que seria um uso suprafisiológico controlado ali com cautela e do que seria uma dose de bodybuilding. Só pra galera entender essa diferença. Ótima pergunta. TRT, a gente fixa em torno de 100 mg por semana injetável. Se for transdérmica, então seria um gel, uma base Pentravan, vai variar de 50 a 100 mg por dia, porque você vai ter uma perda da absorção e a meia-vida é curta porque não tem éster. Então essa seria, assim, dose de reposição. Né? Então, forma comercial, uma Deposteron a cada 2 semanas, por exemplo. Isso seria uma TRT. Tá? Dose de bodybuilder, aí é bem amplo, tá? Só pra galera entender em miligramas. Pra galera entender em miligrama, a gente fala aí de 1 grama, às vezes 2 gramas, dependendo do peso do atleta. Aí, não que precise disso, mas que se faz uso, 3 gramas até. Né? Tem relatos bizarros de, sei lá, 5 gramas. Mas é um ou outro caso e, assim, é algo bem idiota, porque você não tira um proveito maior de uma dose dessa. É exceção, né? né? É completamente exceção e mal orientação também. Acima de certa dose é só colateral, né? Com certeza. Por mais que, né, quanto mais massa muscular tenha, mais receptor androgênico vai ter. Né? Então, mais essa pessoa vai aceitar a dose sem ter colateral. Lógico que chega um momento que você vai saturar a quantidade de receptor. E o excedente sempre vai dar problema. Sempre vai dar problema. É legal fazer até um link com idade, né? De repente, quem tá começando e já começa a bater forte, né? Segurar bem a onda, porque quando você precisar, se de fato precisar, se o cara seguir carreira, não vai... Se o cara começa alto, vai para onde depois? Exatamente. Vai pro... Ótima colocação, porque é o seguinte, o corpo ele não entende muito doses exatas em miligramas. Perfeito. O que ele percebe são flutuações. Tem mais ou tem menos. Então, se o cara usa 1 grama para conquistar o que ele poderia ter usado 200 miligramas, não adianta ele voltar para os 200, porque o corpo dele vai sentir essa depressão de dose e ele vai perder massa. Então, tem que usar sempre o mínimo necessário efetivo. Por maior tempo possível. Mínimo necessário efetivo. Exato. Perfeito. Por maior tempo possível. Por maior tempo possível. Então, depois que atingiu um platô, que o cara já tentou mexer na dieta, no treino, e não consegue sair, estagnou de vez, aí que ele vai mexer em dose. As primeiras variáveis são realmente dieta e treino, né? Pra depois querer mexer em droga. Com certeza. E descanso, né? Também. E descanso. Falando em treino, né? Porque, às vezes, essa molecada aí gosta muito de treinar demais. 24/7, sem descanso. Tem que ter um intervalo. Eu até gosto de citar que você vai, sei lá, segunda, terça, quarta, quinta descansa. Sexta, sábado, domingo descansa. Começa de novo segunda-feira já renovado. Eu gosto, às vezes até... Eu costumo dizer assim, não é possível você treinar mais do que 3 dias seguidos pesado. O quarto treino é lixo. Né? Porque você vai usar algum agonista que já foi usado. Exato. Né? Então, eu vou fazer ombro, mas eu já fiz peito. Eu vou fazer tríceps, já fiz peito e ombro. Né? Então, você acaba entrando num ciclo ali que vai levar o cara numa lesão. Aí começa epicondilite, bursite. E tem a fadiga central, né? Que você já não se sente mais capaz de performar igual você foi na segunda-feira, né? Você tem que parar de vez, né? O corpo ele precisa disso, né? Perfeito. E é legal também falar, né, só estendendo um pouquinho, a respeito, o que você faz com o anabolismo dessas drogas que você colocou em alta dose, por exemplo. Mas a libido também é da mesma forma, né? Você não se sente mais flutuando na libido alta igual você estava, sei lá, há meses atrás. E aí que tá. Depois que você acostumou
a libido de 1 grama de texto por semana, quando você baixar para 200, que já é o dobro da TRT, você vai sentir que caiu. Né? Você vai perceber as flutuações. Né? Então você se acostuma com 1.000 e depois 200 é pouco. Se você não estiver bem amparado, digamos assim, né, o cara bem direcionado, o cara se perde, porque, enfim, vai ficar realmente, né, sei lá, como que é a frase? Brincando com corda? Jogar sinuca com corda. Acho que dentro disso pode puxar da Tadalafil, da Sildenafil, então. Vai precisar do auxílio. Porque essa flutuação, você falou, essa própria flutuação de hormônio, né? O cara usa 100, o cara usa 200, usa 1 grama. Quando ele volta para 200, mesmo que ele está suprafisiológico, ele tem um déficit de libido, tem um déficit de ereção. Isso acontece devido à flutuação do hormônio no organismo, né? Sim. E aí os caras que a gente está vendo aí, nego usando da Tadalafil, a Sildenafil, como se não fosse nada, né, cara? Aí a gente entra... Primeiro, se a gente tiver que escolher, Sildenafil ou Tadalafil? Isso, eu queria que você falasse isso, um mito. Qual que é a legal. diferença fisiológica de cada uma? Que tem um mito, né? Que Sildenafil tem para uso agudo no dia, Tadalafil seria mais prolongado. Então, essa questão vem da meia-vida mesmo. Então, e tem o novo aí, Vardenafil também. Então, Vardenafil e Sildenafil, você acaba tendo que usar pouco tempo antes da relação sexual, tipo 1 hora antes. Então, esses são de efeito agudo mesmo. O Tadalafil, você tem um período de 36 horas após a tomada de duração, que a meia-vida dele é 17,5. Então, é hoje mais inteligente, na minha opinião, o uso de dose baixa de Tadalafil contínuo do que altas doses, seja do próprio Tadalafil ou do Sildenafil, até porque daí o cara, você tem que adivinhar, né? Tipo, vou transar hoje ou não? Vou tomar ou não? Tem que estar preparado pro game sempre, né? O cara leva no jantar, tá no meio do jantar, vê, vai rolar ou não vai? Tá, vou tomar hoje agora. Sim, hoje não. Tem que perguntar, Hoje sim. e aí, vai liberar? Hoje não vai. Hoje sim, hoje não. Toma ou não toma? Grosso. Só que o Tadalafil, né, acaba sendo interessante para o público bodybuilding por algumas outras questões. Então, o Tadalafil tem uma boa atividade de reduzir a pressão arterial pulmonar, que é um problema que a gente tem no fisiculturismo, que acaba subindo hematócrito como se fosse uma DPOC, né? Então a hipertensão pulmonar, ela advém do uso de esteroide e é uma coisa que é difícil você mensurar, porque o cara vai medir a pressão arterial. Então você não sabe se ele tem ou não tem, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do uso contínuo do Tadalafil, que é interessante, é o relaxamento das artérias. Então ele reduz rigidez arterial, que é outro problema que o usuário de esteroide anabolizante tem. Sim. O enrijecimento arterial. Que não chega, né? Quando há necessidade, sei lá, tá treinando perna, não chega tudo que precisava ali pros membros inferiores, né? Não, e tem outra, essa rigidez arterial, né? Então, como a gente tem uma musculatura ao redor da artéria, né? Ela sendo hipertrofiada e ficando mais rígida, você aumenta a velocidade da onda de pulso, ou seja, o sangue passa mais rápido na artéria. Com isso, você aumenta a taxa de cisalhamento, aumentando ali as lesõezinhas por dentro da artéria, o que vai mudar para uma certa rugosidade que facilita a deposição de plaqueta e a construção aí de uma placa. Então, o aumento da velocidade da onda de pulso é um problema para o usuário de esteroide. E o relaxamento da artéria que o Tadalafil promove pode ser útil para o usuário de esteroide. Então, você acaba tendo alguns benefícios além da disfunção erétil. Por isso, eu sou mais a favor do uso contínuo de uma dose dose diária, 5 mg, que a gente sabe que é a dose efetiva, porque eu também consigo tratar outras coisas. Inclusive, hipertensão renal, que é um outro problema do usuário de esteroide, que ele acaba sobrecarregando a filtração renal. E aí, o cara que está com proteinúria, por exemplo, o Tadalafil também pode auxiliar. Então, esse ano não, ano passado, 2023, saiu um estudo avaliando um coorte de uma grande população dos Estados Unidos, avaliando redução de risco cardiovascular com o uso de Tadalafil. E está comprovado que você tem uma redução de 13% em eventos, e isso a gente está falando em 3 anos, que foi o estudo. Ou seja, em 10, 20, 30 anos, quanto poderia ser, né, da redução? E até o desempenho melhor para diabético que usa Tadalafil tem uma redução maior ainda do risco cardiovascular. Então, se eu for escolher, eu já escolho pensando nos outros benefícios, né? Não só na ereção. Vou pensar também em hipertensão renal, hipertensão pulmonar, vou pensar em vasodilatação, que não é o principal objetivo,
e também relaxamento da artéria. Pode ser que seja vantajoso, então, para o usuário de esteroide usar Tadalafil, né? Pode ser. E até, dando uma olhada assim em coisas mais recentes, eu vi até artigo mostrando a atividade antitumoral do Tadalafil, Você falou. porque ele reduz a produção de mielócito imaturo. Então ele deixa amadurecer mais as células de defesa e ele acaba aumentando a quantidade de natural killer e também células T. Então, até isso, o uso lógico, eu tô tentando... Não, é. Você tá, Tá a gente pediu, defendendo. Tô né? tentando pediu pra você defender. falar o benefício. né? É, A gente vamos... pode falar do contra, do colateral. Qual que é o contra? O Tadalafil iniciado muito cedo, ele pode causar um enrijecimento da parede ali do corpo cavernoso e isso reduzir a longo prazo a ereção do cara. Então, com que idade que o cara começa a colher benefício, com que idade... Falta evidência, né? Exatamente. E até o efeito psicológico, né? É, isso que eu ia falar. Também rola o efeito Dependência, né? psicológico. Tem gente que né? se não tomar- Se ele não tomar, ele não... Ele Tem acha gente que ele tomar, o pode. cérebro não vou conseguir não. Tem que tomar, que senão não vou comparecer. Por exemplo, aqueles Pô, mas colaterais que a maioria sente dor nas costas, né? Assim, o rosto vermelho é normal por conta da Da vasodilatação. Vasodilatação, né? né? A dor nas costas. Cara, Não aí tem eu... Dor dor, lombar, né? né? É. Que inclusive Aí- isso aí tá relatado quando você pega, acho que a bula, alguma coisa assim. Também não consigo ver Não a sei fisiologia. como que a gente resolve chega, né? isso. A cinta, só cinta. Esse é até o menor problema. É o menor. Legal, interessante. Cara. É interessante. Só para deixar claro também, acho que o Cami tá falando dos estudos que ele viu Pra e falar do- o benefício. e do né? possível benefício. É claro que sempre vem aqueles haters de internet assim, mas quando não tem use, um estudo clínico controlado mostrando que diminui tumor. Claro que nós não tá falando isso. A gente tá falando que ele viu essa informação e possíveis pode benefícios. ser Sim. que seja aplicável nesse sentido. Calma, Perfeito. galera, porque depois chega os haters falando um monte de coisa e... E essa lenda aqui, sildenafila, Viagra causa infarto. Tem essa relação? Qual que seria essa relação? Só para explicar um pouquinho. Então, não vai ser o... Na verdade, não vai ser a droga, né? Vai ser a atividade. Então, você pega um cara de 85 anos, sedentário, e o esforço que ele fez para transar matou ele. Não foi a droga. É, você turbinou um cara que não poderia turbinar, né? Exato. Um carro despreparado para turbo vai estourar. Sim. É isso. Acho que é uma analogia boa. Então, assim, se ele não tivesse tomado e ele tivesse transado, Não ia morrer? não, talvez até morresse. Talvez, Mas é. a questão é, Se ele ele não, ia conseguir transar? né? ele não conseguiria. Né? Ah, ele precisou é. da droga para exercer aquela atividade. Sim. Entendi, interessante. Porque Ele assim, levou a óbito. porque a gente Faz tem sentido. um efeito cardioprotetor, né? Ele é vasodilatador, não é vasoconstritor. Ele não vai causar o infarto. Então foi o esforço físico que causou. É por isso que o uso das medicações... E a emoção também, né? A emoção. Por isso que o uso de Afrin, esses medicamentos aí que são vasoconstritores, fazem mal pro coração. né? Com certeza. No caso é o contrário, né? É o contrário, né? Ele é vasodilatador. Ele é vasodilatador. Né? Aí acho que cabe também, né? Parafraseando meu grande amigo Samir aí. Galera, se vocês tomarem Tadalafil, Sildenafil Avise. e tiver um princípio ali de infarto, uma dor torácica, alguma coisa que te ligue o alerta, avise quando chegar na emergência. Né? Não esquece de avisar. Ajudem nossos colegas médicos, por favor, que faz diferença. E se você Avise. associar um inibidor da fosfodiesterase com um doador de óxido nítrico, caso você seja uma hipotensão, você tem o risco de fazer um choque severo. Exatamente. Tem um corte nosso falando, o Samir falando sobre isso. Então chegou na emergência, avisa, hein? Avisa, galerinha. Que vergonha, né? Salva a sua vida. Não é deixa vergonha pra lá. ninguém usar um Tadalazinho. Não é vergonha pra ninguém. Eu nunca usei, mas não é vergonha. Ah, tá bom. Uma hora dessa, mano. Beleza. A gente pode falar então, cara, falando de coração, então, falar um pouco de pressão alta. Qual que é a relação da pressão alta com o anabolizante em si? Existe essa correlação, a relação direta do anabolizante com a pressão alta? Total. E por vários mecanismos. Então, mecanismos. primeiro mecanismo, eu tenho a hipertrofia dos vasos, da musculatura que envolve o vaso, né? Então, por isso, rigidez Endotélio, arterial vai aumentar a pressão. Segundo lugar, eu vou ter um aumento de peso, que vai aumentar a pressão. Quanto maior o peso, maior vai ser a pós-carga cardíaca. Mais esforço eu vou ter que fazer. Então, vai aumentar a pressão. Eu vou ter também a própria hipertrofia cardíaca, que é um músculo que está trabalhando. O problema todo do esteroide anabolizante é o músculo que eu não controlo, né? Ele é ótimo para fazer contração muscular.
Então, no treino, com o mesmo tanto de músculo, eu levanto mais peso, porque a contração é mais eficiente. Só que e o músculo que nunca para de Que é o contrair? coração, né? Que é o coração. Ele também está hipertrofiando. E outra, essa questão da contração que envolve o influxo de cálcio para a célula, o anabolizante ele não deixa despolarizar completamente. Ou seja, eu tenho uma contração seguida de uma contração sem um completo relaxamento. Isso aí que a gente mede no strain, né? Quantidade de deformação da fibra cardíaca. E você observa exatamente que o coração ele bate e já quer bater de novo. Então ele não relaxa completamente, tá? Então, Por causa do efeito de influxo de cálcio dos anabolizantes. isso. Que loucura. Então, isso é ótimo nos outros músculos, mas no coração isso é terrível, porque eu estou perdendo volume, né? Se eu não relaxo completo, eu não deixo encher a câmara completamente. Então eu torço e já vou torcer de novo sem relaxar devidamente. Então eu aumento o trabalho do miocárdio. E aí, agora eu tô falando uma coisa muito recente aí, que eu tava até conversando ontem Legal. com o Gifone sobre essa análise que eles estão fazendo, de ver o trabalho desperdiçado. Né? Então, que é, depois que o coração já torceu, eu ainda tenho alguns milissegundos continuar torcendo e apertando, o que a gente chama isso de um trabalho desconstrutivo. Já contraiu, o sangue já saiu, e o coração ainda continua desperdiçando esforço. E isso vai encurtar a vida desse coração, porque eu estou desperdiçando esforço. Né? Então, é um trabalho desconstrutivo que não é coordenado, às vezes até a sequência não é perfeita. Né? E aí, por isso, eu tenho um trabalho excessivo. Então, quando você junta tudo isso, bom, tudo que é bom que ele faz em músculos que eu estou coordenando a contração, é péssimo fazer num músculo que eu não coordeno a contração e que nunca para de contrair. Quando parar, você morre. Né? Então, eu tenho toda essa construção dessa situação. Além disso, né, eu tenho... A doença cardiovascular, né? Das artérias, aterosclerose. Sim. Pelo Aí eu vou ter a balanço. própria, né, a dislipidemia causada pelo esteroide. Disfunção de LDL, HDL, né? Na questão do bodybuilder, fica pior, porque eu tenho a dislipidemia típica do esteroide, tá? Testosterona menos, orais muito mais. Então a gente vê uma situação muito pior, por exemplo, de anabol, né, alotestin, stanozolol, são os que... Superdrol. Superdrol, que o pessoal acha que é pró-hormonal, não é hormônio. Mas os orais vão ter muito mais impacto no perfil A lipídico. gente até falou aqui no último programa que a gente gravou, que o HDL em 7 dias, o O estanozolol, estanozolol em 7 dias. 7 dias já derruba o HDL, né? Exatamente. Com dose baixa, né? Só que aí entra mais um componente do bodybuilder, que é o inibidor de aromatase. O inibidor de aromatase vai reduzir o estradiol, que é essencial para Cardioproteção. a minha complacência da artéria. Então a artéria fica mais rígida. Então você começa a entender por que tem gente aí com 20 e poucos anos que morreu de dissecção de aorta. Porque vivia se enchendo de antiaromatase. O cara tava com a artéria dele, parecia um cano de PVC que ficou no sol, muito rígido, né? E aí tá propenso a quebrar, entendeu? Então, a inibição da aromatase ainda tem outro problema, que é na síntese hepática de HDL, que baixa mais ainda. Então, pra você ter uma ideia, tamoxifeno, por exemplo, que é um SERMs, ele é agonista estrogênico em alguns tecidos, antagonista em outros. No fígado é agonista, ele aumenta HDL. Então, só pra galera começar a entender quando que usa anastrozol, quando que usa tamoxifeno, faz toda a diferença. Um vai arrebentar com o meu HDL, outro vai aumentar o HDL. Tá, mas e o tamoxifeno, então, ele é maravilhoso? Não, porque ele é agonista estrogênico na circulação sanguínea, aumentando trombose. Então, pô, não é só, tô com dor no mamilo, toma isso. Né? A galera tem um pensamento muito pequeno sobre as desespero drogas. sem causa, né? Porque tem tanta coisa mais importante que causa. Sim, e a falta de conhecimento do mecanismo de ação leva a escolhas erradas. Perfeito. Então, em momentos que você precisaria de uma droga, você acaba usando outra. E que não faz sentido, e que Quando agrava cara mais o quadro. apresentar com o gineco porque a prolactina aumentou. Então não tem nada a ver nenhum inibidor de aromatase. Né? Não é nesse sentido. Né? E O cara devia usar uma cabergolina, enfim. Sim, Né? como Se não é fosse o caso, prolactina. e ainda é muito difícil de subir tanto assim, ó.
a prolactina. Né? O que me preocupa, né? Porque os caras estão usando sem saber, né, cara? Nastrazol, Eu ia falar isso, letrozol, cara, eu ia falar cara, isso. Os caras saem tomando, não, tô tomando isso, eu tomo cabegolina. Tô tomando isso, eu sempre tomo nastrozol 1 por dia. Eu tomo letrozol. E sabe o que eu vejo bastante? E a gente que entende, que estuda, sabe? É uma bomba relógio, né, cara? Você sabe Total. que assim, por exemplo, o anastrozol já diminui 70% do estrogênio circulante ali, né? Da ação do estrogênio. E a galera, quando vai finalizar a atleta, coloca anastrozol, letrozol, tamoxifeno, todos eles, inclusive o suicida, Exemestano. E aí você fala, mas qual a necessidade de colocar todos eles, né? Sendo que um dos caras você já consegue tirar essa retenção que viria, por exemplo, do uso, né? Sim. Aí você deixa o cara zero, né? Totalmente, né? Aí quando ele volta, ele tá numa bomba ali, né? O pós-competição mesmo, né? O cara tem que entrar numa recuperação. E o atleta ainda é o que menos me preocupa. Porque o ele cara... faz acompanhamento, porque né? Tem Não, uma galera que suporta, né? Não, e nem por isso, que também normalmente o acompanhamento Não é uma faz, merda. né? Mas digo assim, ele tem uma data definida. É um evento X e pronto. Isso. O foda é o cara que assiste o atleta E quer copiar. no né? YouTube e quer copiar. E eu costumo dizer assim, ó, a pior coisa que tem é o cara que é aquele gordinho que nunca emagrece da academia. Por quê? Porque o que ele vai copiar do atleta? O ciclo do cutting do atleta, que é a parte final ali para subir no palco, porque ele acha que é aquilo que vai emagrecer ele. Que é mais pesado. Que é mais pesado, que vai entrar um stano da vida. Que- E aí, esse gordinho, ele não faz dieta. O problema dele é a dieta, não é a droga. Exato. Então ele nunca vai emagrecer. E esse é o cara que vai tomar stano um ano inteiro seguido. E aí ele ouve dizer que ele talvez não seja banha, talvez seja retenção. E aí ele vai tomar o anastrozol para tirar a retenção, e que é banha. E aí ele vai ficar zerado de estradiol meses, Sim. tomando stano. E ele tá gordo, tá tomando esteroide, tá até convertendo mais em estrogênio. Enfim, né? Enfim, e é esse cara que Show de vai... horror, né? E ele vai pra balada, ele bebe, ele usa droga. Então você tá construindo Tom Avenvance, que é um puta vasoconstritor. Então eu começo a ter rigidez arterial com vasoconstrição. Tô construindo um cenário de terror. E pra dormir, toma um Zompidem. Esse é o típico cara da usuário de esteroide do Brasil. Não é o atleta. E nem parece que treina. A maioria dos usuários de esteroides são esses. Nem parece que treina, né? Porque ele sempre vai ouvir, de alguma forma, bem sobre alguma droga que ele vai acrescentar no protocolo maluco dele, né? Na internet, né? E aí... Bom, galera, assiste a gente aí, pelo amor de Deus. Pelo né? amor de Deus, se Assiste a formem, gente, aí se procurem salvem, profissionais cara, que, estudam, profissionais que que entenda que você quer entendam usar, das suas o loucuras, contexto, porque a gente sabe que hoje no Brasil tá uma febre de esteroide imensa e muita gente sem orientação usando, então tá uma crise na saúde aí, a gente precisa de orientação. Orientação e informação é a melhor coisa, Não né? sei por isso que eu te amo, cara. Caraca, me dá um abraço. É porque só demonizar não ajuda, né? Você tem que dar suporte cara. e conhecimento, porque Não quem ajuda. tá usando não vai parar de usar, Exatamente. digamos assim, né? Então só demonizar não ajuda. E tem é isso que dar é tua, cara, teu objetivo, né? Meu objetivo é informar, né? É reduzir morte do usuário de esteroide. Esse E aí. Cami tem uma bagagem aí absurda, professor de pós, né? E nenhum cara? caixão nas costas. E nenhum caixão nas costas. Graças a Deus. Não aprendi matando ninguém. Salvando, inclusive. Começou salvando o Pacho. Salvou o Pacho, salvando. né? Já começou salvando. Isso, aí, Pacho- isso que é... O Pacho tem 7 vidas, então, né? O Pacho tem, cara. Gastou uma com você, uma com o balão. Uma com balão. Vacilo. Tem mais 5 ainda, ele vai viver Um muito. abraço pro Pacha, ele vai vir aqui Tem ainda. que vir ainda. Tem que vir. Deus. Traz ele aqui, cara. Beleza. Acho que você explicou muito bem, né, cara? Bacana. Como funciona essa insuficiência cardíaca, essa alteração cardíaca com relação ao anabolizante, né? Que tá muito ligado ao aumento de peso, né? Interessante falar aqui, até que o Romo falou aqui, né? Deve ser por isso que a gente não vê tanta mulher morrendo no bodybuilder. Que não usa dose Porque- alta, né, cara? Bom, tem a questão da dose. E o peso corporal também, né? De estrogênio também, Isso, e tem esse Nossa, efeito exatamente. Pô, cardioprotetor. bonito. É isso aí. né? Que a partir dos 40 anos decai, mas usando até os 40 anos, né? Enfim. A gente vê, assim, conversando com o João, né? O João já analisou aí milhares de corações de usuários de esteroides. E, pelo que ele falou, até hoje nenhuma mulher apareceu com insuficiência cardíaca. Nossa. Pô, que doideira. Então, existe um efeito cardioprotetor, a gente atribui ao estrogênio, provavelmente é, né? Porque na literatura você tem embasamento para assumir supor que isso, seja né? isso. Aham.
E também tem a questão da dose e do peso. Exatamente, duas coisas que eu acho muito importantes. Elas usam bem menos, né? E o peso corporal dela é bem menos. Porque o que fode o coração é excesso de peso. Com certeza. E não importa. O Trabalho. cara pensa, não, mas não é gordura. Foda-se. É peso. O coração Você tem que precisa nutrir. nutrir com fluxo E sanguíneo. eu acho pô. que é até pior o músculo. É osso, gordura, músculos, o que você tem que nutrir. E o pior, o mais resistente é o músculo. Porque é o que mais aumenta a pós-carga cardíaca. Exatamente. Porque é o que que mais tem perfusão sanguínea. A gordura quase não tem sangue. Pois é. Só pra falar pra galera entender. Você pegar um cara de 140 quilos, gordo, com 50% de BF, né, de gordura corporal, e um bodybuilder de 140 quilos de músculo, o coração do bodybuilder ele sofre muito mais. Porque pra nutrir essa massa muscular, a massa muscular ela é resistente, né? Agora, lógico que a parte arterial do gordo tá pior. Pelo perfil lipídico, por Pelo outros perfil fatores. lipídico, com certeza. Mas em termos de que o trabalho que o coração tem que fazer, o que ele tem que fazer de força para nutrir um bodybuilder de 140 quilos é muita. Não, é só a gente imaginar o seguinte, né? Vamos colocar o cara fazendo uma cadeira extensora. Ele tá com o quadríceps contraído e o coração tem que empurrar sangue Contra o músculo contra o músculo contraído. Né? A gente fala que a periferia está fechada. Então a força que esse coração vai ter que fazer é gigantesca. E isso é completamente diferente do cara que faz triatlon, por exemplo. Sim. Que o sangue vem em alto volume, porque a periferia está aberta, o cara está lá na bike, por exemplo. O retorno tá alto, né? O retorno está alto, então o átrio não faz força nenhuma, o sangue vem de graça, ele chupa sangue para dentro. Então são situações completamente diferentes. Aí quando a gente vai olhar exame laboratorial dos dois, eu tenho que entender a diferença as nuances de cada um. específica da atividade. Né? Não posso dizer tudo é coração de atleta. Tá, mas de atleta do quê? Perfeito. O que, Pô, que esse legal cara isso, faz? Legal isso, cara. Porque, por exemplo, se eu for ver hematócrito do cara que faz triatlon, de propósito, eles mantêm acima de 60% às vezes. Sim. Mas é um cara que não tem risco de ter hipertensão. Pô, o cara é um fiapo. Né? O cara é magro, ele faz 3 horas de cardio por dia. Então, esse cara, tudo bem esse hematócrito alto. Né? E aí tem várias técnicas. O cara pode fazer autohemoterapia, ele pode treinar em altitude, dormir em câmara hiperbárica, tomar hemogenin, EPO, né? Já o bodybuilder, esse é um cara que eu me preocupo muito com a viscosidade sanguínea, porque aí é outra questão da hipertensão que a gente não tinha abordado. Eu vou aumentar a eritropoiese, eu aumento a produção de sangue. Se esse sangue fica mais viscoso pelo aumento da produção, e às vezes até por um erro de hidratação, que o pessoal peca muito nisso, aí eu tô com outro tipo de problema. Então, são dois corações completamente diferentes. Né? O cara do triatlon e o cara da musculação, por exemplo. Certamente. Faz todo sentido, cara. Esquecemos desse fator, né? O Legal aumento de isso. hematócrito aumenta o risco cardiovascular. O risco de formar trombo, né? Sim. Trombo, formou trombo, obstrui a artéria, pode causar um infarto. E a própria viscosidade aumenta a pressão. Exato, Né? muita pressão. Também os- tem os influência caras na pressão arterial. Eu não sei como que é o nome do atleta que anda de bike, enfim. Ciclista. Ciclista, enfim. Os caras têm protocolo com hemogenin justamente pra aumentar, né? É engraçado a gente falar isso, né? Os caras tomam anabolizante pra caralho, né? Que você não vê não os é? caras morrendo. É que você não vê no corpo deles, né? Exatamente. Além de você não ver no corpo dele, você não vê eles morrendo muito. Exatamente por isso que o Cami falou. Peso, treinamento e o tipo de atividade que ele faz. O cardio, né? Em si. Ele só faz cardio. O treinamento dele é 3 horas de cardio. Ele não tem excesso de peso. Por isso que é importante a galera da musculação se atentar a sempre estar em dia com cardio, né? Precisa das duas Com modificações. certeza né? absoluta. Você poderia falar que, depende do ciclista, eles tomam a mesma dose de um bodybuilder? De anabolizante? Eu acho que de texto não. Mas de hemogenin pode ser até maior. Maior, Eu já vi protocolo com 400 miligramas. De ciclista? Amador, pro? Profissional. De um amigo nosso, inclusive. Deixa eu falar. Eu conheço o coach só, não conheço o ciclista, tá? Corta aí, cara, corta aí. Beleza, cara. Mas assim, por isso que eu falei, texto não vai ser tão alta, porque olha que loucura, né? Mas então não retém líquido hemogenin? Depende da dieta, né? do cara. Depende da dieta. Depende da dieta. Mas o cara não quer muito peso, então o texto geralmente muito baixo para esse tipo de modalidade. Eles usam mais pra performance hemogenin. Texto seria uma TRT mesmo. Como que esses Sim. caras conseguem burlar aqui, entre aspas, o doping? É tudo quanto é
avaliação isso, porque o doping é uma coisa seriona, né? Porque os caras... Muito sério. Aí você assiste o Monstercast 4 horas que ele ficou lá. Mas Ele lá só ele falando de tem um doping. episódio só Tem de a doping. ciência do antidoping, né? Os caras... É, galera, assistam o Monster lá com Só que o mais e Adam. fácil de todas as técnicas, lógico, que é trocar a amostra. É isso. Fácil. Seria a mais simples, assim, a mais, A mais Rússia comum. caiu por causa disso, né? Tinha um cara lá dentro da UADA que trocava as amostras dos atletas da Rússia. Pronto, resolveu. Caraca. O cara toma o que... Sabe o que eu acho foda? Porque daí eu postei um corte aí dizendo que eu não sou contra o doping no esporte. Por quê? Porque eu não sou contra, eu sou contra o abuso. Mas eu acho que para atleta você está preservando esse atleta. Dependendo da faixa de dose, o que for utilizado, porque hoje em dia no antidoping qualquer corticoide cai também. Então se o cara fizer um tratamento anti-inflamatório, ele tá fudido. Né? Então você começa a falar, porra, mas o cara tá inflamado, eu vou deixar ele se fuder? Né? Tem uma lei agora para que É difícil, ser atleta é diga se é difícil. doping ou não nos medicamentos, né? Isso, tem que estar na caixinha. Ah, isso é bom, isso é bom. Acabou você de sair. postou, né? E é uma Acabou de discussão, postar né? um Tem, pouco, tem uma galera também que defende que se você liberar muito o doping, vamos supor assim, talvez aumentaria o número de mortes de atletas, talvez não. Eu acho que fica uma discussão assim até legal da gente... Podemos discutir isso. Agora, vamos focar na questão da... A Rússia foi pega que todos os atletas estavam usando Todos, e tinham troca de amostra. Beleza. A Rússia ganhou todas as medalhas? Não. Tá, então eu tenho duas possibilidades. Ou todo mundo tá dopado, Exatamente. O resto ou do mundo... o sei doping lá. não fez tanta diferença quanto se esperava. Bom, muito bom. É. Ou todo mundo tá dopado, ou o doping não é bem assim. É a dedicação do atleta e não bem a droga. Então é né? uma das duas coisas, porque senão a Rússia tinha que ter levado todas as medalhas de uma Olimpíada. Os campeões seriam os mesmos, né? Igual a gente fala no bodybuilding. Tira a droga dos caras, os campeões seriam os mesmos. Com certeza. É Make bizarro. né? sense. E o atleta de elite também é um cara, mano, que ele dá a vida pelo esporte, meu. Exato. Você chega pra E dá a atleta de elite, vida, você tem pesquisa de questionários, pergunta pro cara, se você tomasse uma substância que você vai morrer nos próximos 10 anos, mas você seria medalhista, você tomaria? Quase todos dizem sim. Você vê que é muito mentalidade pro cara estar lá no topo também, né? A gente pode até Isso eu lembro que você falou. pensar Você isso, né? falou- Se você pergunta pro Você Ronnie falou no Coleman... Cariani isso aí, não foi? Acho que é. Acho que foi no podcast do Cariani. Fizeram uma o entrevista. Coleman já perguntaram pra ele, você faria tudo de novo? Ele fala, faria. Eu que me quebraria no meio de novo e não tô nem aí. Eu faria pra ser 8 vezes Mr. Olímpia. Ele ainda falou mais, que se arrependeu daquele agachamento que ele fez com o peso absurdo. Ele falou, eu faria mais. Eu acho que hoje eu tô se vendo, arrepende de ter feito? eu conseguiria ter feito Se mais. arrepende de Olha a ter feito, cabeça do cara. Dava né? mais pena- duas é. repetições. Não, você viu isso? Eu falei, nossa senhora, a cabeça do cara. Mas é a mesma coisa, você acha que se a gente fosse entrevistar o Senna, né? Eu falar, você ia dirigir mais devagar? Duvido. Porra, não, meu. O risco, o cara do alto desempenho, ele vive pra isso. O do Correia que tem uma analogia boa sobre esse... Não sei se você se lembra. Tava você e ele, inclusive. Né, que ele falou que o cara ele é quem ele é porque ele está acelerando a 300 por hora na curva. Né, e é sobre isso, é alta performance. Né, a gente tira o fator assim, mas nossa, né, vai se matar. Calma, o cara pensa de uma outra forma. Né. Sim. Ele vive É outro disso tipo pra de isso. ser humano. Eu tô lembrando do Pablo Marçal aqui, daquele corte que ele fala do Senna. Não, pelo amor de Deus. Esse cara é muito... Ele virou meme já, né, mano? Pirou meme. Ele falando assim, eu sei porque o Senna morreu, eu estudei. Eu estudei. Pelo você amor pode de falar o que Deus. for. Ele A galera só automobilista ficou esqueceu puta com ele. de citar a solda da barra de direção, Nossa senhora. né? Que é o motivo. Só Bota um isso. pi aí no nome dele pra gente fazer propaganda também, porque viu? Não, lembra bizarro, disso. velho. Isso é bom, lembra disso. Pelo amor de Deus. Paga o cu. O cara tentando fazer a mina levantar da cadeira de roda. Não, pelo Isso amor. aí foi pesado. demais. Chega. Vamos focar aqui, senão, meu Ele Deus. tá fora, mano. Ele Mas, tá mas fora, assim, mano. falamos de Olimpíadas, tá? Eu acho que lá no nível olímpico a gente tem essas duas possibilidades. Ou não fez tanta diferença, ou todo mundo tá. Né? Trazendo para o público geral, público comum, lógico que eu sou contra. Né? Porque aí ninguém Porque vai morrer, né, velho? é o cara que é idiota e que vai sobredosar e vai se matar. Agora, também isso chama seleção natural. Eu tenho um amigo que fala a mesma coisa. É por impedir a seleção natural que o mundo tá uma merda, né? Cara, algumas por impedir. coisas Davi tava certo. alguns você tem que deixar, né? Bota na câmera do Davi aí, ó. Os caras no YouTube estão perguntando, né? ó. Estão perguntando da sua tatuagem aí, tá? Ó. Perguntando quem é esse aqui, quem que é. É o Aaron Schrödinger, Aí, gatinho ó. de E o que ele Davi. fez? Darwin
E essa aqui? Essa aqui é a Marie Marie Curie. Curie. Eu tenho... o Einstein Schrödinger na perna é a também. dualidade onda-partícula. Então, nem tem, É. todo vídeo do YouTube ele pergunta onde faz tatuagem, o que é no braço dele. Ó, coloca aí, @Igor Tem Tatu, meu tatuador, que meu camarada do Recreio, gente boa demais. Pode procurar o cara no YouTube, o cara é fera. No YouTube não, no Instagram, o cara é fera. Igor jabá. Tem. O Jabá. Ganha de conta agora, hein? Porra, o Igor É. é meu parceiro, ele merece. Se não fizer de graça a próxima, esquece. Meu amigo, Dele, não. meu amigo. Cara, bom demais. Beleza. Mas então é isso, cara. Eu acho que assim, a falta de informação unido aos abusos cometidos pela maioria da galera leiga, por isso que a gente bate tanto de trazer informação aqui, né? É claro que a gente também, quando a gente fala de bodybuilding, quando a gente fala de alta performance, tem muita coisa que não tá em estudos clínicos randomizados, etc e tal. A gente estuda fisiologia, né? E tenta transportar isso pro esporte e etc. Só pra deixar claro pra galera. Tenta Porque interpretar e criar hipóteses pro que não tá provado ainda. pra estudado, ajudar a galera, né? Na verdade, a gente tenta explicar o que vê na prática. Exatamente. Porque o esporte ele sempre vai estar à frente da ciência. Sim. Porque depois que você vê um resultado, você tem que tentar explicar. Uhum. Porque vai ter um maluco que muito antes de ter um estudo clínico, Vai ter feito. ele vai ter feito já. O Adam até fala isso, né, cara? Que uma das coisas do doping é assim, que... Não sei, posso estar falando besteira, você me corrige se eu estiver errado, né? Como que você que entende muito mais. Os caras estão sempre criando substância que não está sendo publicado e não tem, tipo, não tem uma tecnologia de exame ainda para detectar aquele tipo de substância, né? Sim. Então os caras estão sempre na corrida ali na frente para criar alguma coisa que a galera não sabe detectar ainda, né? Isso que é muito louco do doping, Exato, né? porque quando a gente fala em espectroscopias, espectrometrias, eu preciso de um padrão analítico. Eu tenho que saber o que eu estou procurando. Exato. Não. Que nem a galera fala, por que não pega uma Coca-Cola, põe no HPLC e repete a fórmula? Vai sair um monte de pico lá. Tá, e o que corresponde a cada um deles? Eu só vou saber se eu tiver um padrão. Então vamos dar um exemplo de cromatografia líquida, que seria o HPLC. Eu vou injetar uma amostra lá, e aí eu tenho uma coluna cromatográfica. Essa coluna cromatográfica, geralmente são bolinhas de sílica com 18 carbonos de cadeia, ou seja, é apolar lá dentro. E eu vou ter um solvente que vai passar essa mistura. O solvente geralmente vai ter uma mistura ali, um pouco de água, acetonitrila, álcool, alguns solventes, com um pouco mais de polaridade. Ou seja, eu estou passando o meu líquido nessa coluna, que dentro tem um monte de bolinha apolar. O que for mais polar sai antes. Por quê? Porque interage menos com as bolinhas dentro da coluna. Então, eu separo por polaridade as substâncias. E o que for mais apolar vai ficar muito mais tempo na coluna interagindo com essas bolinhas e vai sair depois. Depois que eu faço essa mistura, eu tenho que saber o que saiu em cada tempo. Então, antes de eu colocar o sangue do atleta, por exemplo, eu passei lá um padrão analítico de testosterona e eu sei que com essa mistura de solvente, nessa velocidade de fluxo, nessa coluna cromatográfica, a testosterona vai sair com 12 minutos e 32 segundos. Então, se eu achar esse pico na amostra do atleta, eu sei que é testosterona. Nossa. Agora, se eu não tenho um padrão analítico, eu não sei o que saiu. Né? Então, por isso, se eu desenvolvo uma nova substância, igual esses tempos fizeram aí uma tetrahidrogestrinona, que estava usando para doping. Porra, puta fraco, né? Não é um anabolizante que vai fazer o cara ser Performar super-homem. desse jeito, né? Só que é uma droga nova, que ninguém tem, ninguém sabe. E durante algum tempo foi usado. Então eu só fiz uma modificação na própria gestrinona. Então eu pego uma outra molécula aí, vou pegar, sei lá, trembolona. Tá, vou colocar algum outro grupamento químico aqui para mudar o tempo dela na coluna cromatográfica e pro cara já não achar a trembolona mais. Entendeu? É isso que o cara faz. Então vai ser uma guerra, vai ser uma corrida de Guerra rato, química, né? pô, pra sempre. Vai ser uma guerra de rato. Um tentando burlar, outro tentando pegar. Um tentando burlar, outro tentando pegar. Só que isso aí, assim, hoje é o de menos. O próximo doping é o genético, que é muito mais foda de pegar. Vou lá e coloco um gene no cara, ou modifico o próprio gene do cara, Que loucura, né? pra ele boiar mais. Vai ver os Ou russos estão pra ele fazendo isso, a ficar gente nem mais- sabe, né? É. Ah, mas isso... Você acha que o russo não tá fazendo? Isso que eu tô falando é coisa de 2001, que saiu o artigo de um ratinho que eles fizeram uma super expressão de IGF-1 no ratinho. E o ratinho ficou monstruoso. Muito maior do que os outros ratos. E a alteração que eu faço no genoma, ela é eterna.
Não é uma coisa que eu vou ter que ficar dopando o cara e injetando toda semana. Eu faço uma modificação no genoma, eu vou começar a expressar essa proteína pro resto da vida. Eu vou modificar pro resto da vida a expressão dessa proteína. Então pode ser que daqui a uns anos isso seja uma realidade para os atletas também. Então, em 2001 já teve o caso de um coach alemão que entrou em contato com o cara que fez o Super Ratinho. E por causa disso, desde 2004, a WADA está investindo grana para desenvolver técnicas para tentar detectar isso. Porque olha o nível de complexidade. Eu vou ter que detectar que esse gene não era teu, foi colocado. Difícil, Nossa. né? Caro, Daqui a pouco tecnologia alta. tem. É daí que nasceu a história do Resident Evil. Vai ser uma corrida de rato, cara. Sempre. Vai ser uma corrida de rato. Não, e é engraçado assim. Um tentando bular, outro tentando pegar. Porque, Por isso, será que não é mais fácil liberar, igual você falou? Será É, que eu vai acho que evitar, assim, é uma vai evitar que o discussão, atleta né? use coisas novas, Eu que o acho que atleta use, se pare, não use... liberar, fica com uma criatividade maior para criar coisas melhores. Cara, não sei. Eu acho que assim, no nível olímpico, talvez, assim, eu não liberaria para todo mundo, mas assim, aqui eu já sei que todo mundo está usando e que vai ser assim, então não vou nem olhar. Né? Porque o gasto que é feito é bilhões de dólares. Né? Então, teve uma Olimpíada aí que eu estava vendo os números, foi 4 bilhões de dólares gasto em antidoping. Nossa. Valeu, cara. Pô, pra gente saber que quem for pego pode ter um benefício político de ser liberado, que acontece direto, principalmente com o atleta dos Estados Unidos. É contaminação cruzada ou uso inadvertido. Esse é o que mais tem. Então a gente pega, por exemplo, a gente teve aí dos anos 40 até o fim dos anos 80, doping liberado nas Olimpíadas. Então tem documentado o uso de turinabol em mais de 10 mil atletas soviéticos. Só pra galera ter ideia. E a turina foi inventada só para isso, né? Foi inventado para isso e os Estados Unidos, em contrapartida, fez de anabol. Para competir legal. nas Olimpíadas. Guerra química. Ganhamos com isso. Guerra química, total. Guerra química total. Aí o que acontece? Sou time Estados Unidos, então. Cara, turinabol é interessante, mas vamos lá. Pra mulher, muito melhor. Não, os soviéticos, né, até a gente engravidava e abortava a mulher para ter um desempenho esportivo maior. Que Era desse isso? nível, né? Soviético, né? Louco, louco. Os caras pegam a criança, faz biópsia e Por causa fala, de H. você vai treinar isso. Ah, mas eu gosto de futebol, foda-se. Você não nasceu pra Vem pra cá, futebol. Joãozinho, você vai fazer powerlifting. É, o problema é seu. Você vai nadar, você vai... Igual o soldado invernal lá do Capitão América, né? Ditadura soviética, né? Era desse jeito. Então, assim, você tem esses 40 anos de uso olímpico de esteroides. Final dos anos 80, os caras querem barrar isso. E aí começa o primeiro cara, Ben Johnson, né? 88. Só que se você assiste, tem alguns documentários sobre isso, você vai ver que tiraram a medalha dele, porque ele foi pego com estanozolol. Deram pro Carl Lewis, que ficou em segundo lugar, que foi pego com anfetaminas. Só que Carl Lewis é americano. E aí tem um documentário muito bom, Bigger, Stronger, Faster, que entrevista o cara da WADA. E o cara fala da WADA. Eu achei que meu trabalho fosse tirar a droga dos esportes. Mas não. Aqui a gente seleciona quem vai cair ou quem não vai. Ah, tudo político. Então quando chegou o Carl Lewis, e daí o cara mostra os documentos. Ele tem, né? Ele trabalhou a vida inteira na WADA. Ele pega e fala, o Carl Lewis foi pego com anfetaminas. E daí a gente diz que foi uso inadvertido de um xarope de ervas. E pronto. Tipo, dá pra rolar uma politicagem ali e os caras vão também, né? Então a medalha fica com o cara que também foi pego, mas... Como Porque tudo no mundo era interessante. é desenrolo, interesse, política e tudo mais. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais. É inerente ao ser humano isso, né, cara? É o planeta Terra, né? Os amigos do rei sempre vão ter vantagem. Sempre vão ter Amigos do vantagem. rei tudo, né? Aí fica a minha dúvida, será que se não liberar não é melhor? Porque os caras estão cada vez tomando coisa nova. Aí toma uma coisa aqui, toma pra mascarar. Aí toma essa coisa nova aqui, faz esse experimento. Aí vamos tirar, vamos botar. Eu não sei até que ponto se liberar e o cara usar certinho, O que é conhecido, né? usar o que é conhecido, certo? Sem essas loucuras. Toma coisa nova, toma isso pra mascarar, toma pra disfarçar e toma aquilo. Não sei até que ponto é melhor pra saúde do atleta. Eu realmente não tenho a minha Isso é uma opinião. discussão interessantíssima. Mas podemos falar de outra coisa, né? Vamos puxar o take. Se a gente falar de a insulina pega no doping? Insulina... Cara, eu não vi se insulina tá... Eu tenho um aplicativo que dá pra consultar.
Porque é engraçado, né? Se o cara for DM1, e aí? Vai ter insulina ali rolando no Porque a cara. insulina pode melhorar a performance, né? Se for bem administrada, O cara né? pode ter mais hipertrofia, né? De alguma forma. E uma série de coisas. Pior que pega. Pega? Pega. Esse cara tem diabetes, então. É, ué, até que é Não diabético. pode mais. Aposenta. Que isso, cara. Proibido. E aqui eu tô indo por diferentes insulinas, né? Glulisina proibida. Insulina pura proibida. Humalog proibida. Aí. Todas. Então fadeu. Quem tem diabetes, esquece. Ah, deve ter alguma regra, alguma coisa assim, não é possível. Tem um laudo, mas é muito fácil arrumar um laudo falso. É. Não nem poder. Então, Eu acho que já era. já era. Se tá aí, já era, né? Se o atleta diabético, esquece. Mas explica de que maneira a insulina poderia beneficiar um atleta aí. Só pra galera. A gente costuma dizer que a insulina é o hormônio mais anabólico. Daí a galera vai dizer, não, é mentira, porque ela não faz síntese proteica. Tá bom, não faz. Eu não tenho aumento da síntese proteica pelo uso da insulina. Mas o que ela faz? Ela aumenta a permeabilidade da célula e ela aumenta a quantidade de aminoácido que entra para dentro da célula. E também, lógico, glicose, que é o objetivo E é em principal. todos os tecidos, né? Em todos os tecidos. Em todos os tecidos. Ou seja, quando eu tenho o uso da insulina, geralmente o atleta vai fazer uso da insulina junto com É isso aí. um carboidrato de Pode rápida crer. absorção, tipo destrose, né, monossacarídeo mesmo, e uma porrada de aminoácido, seja EAA, às vezes BCAA com creatina, enfim, o cara precisa aumentar a quantidade de leucina, basicamente, é o principal aminoácido anabólico, e o que ele conseguir jogar para dentro da célula naquele curto período de tempo. Então, eu vou aumentar o uptake da célula de tanto glicogênio quanto aminoácido, para disponibilizar isso para a síntese proteica. Então, assim, não aumentei o número de fibra muscular com a insulina, não. Mas eu nutri mais o músculo para eu conseguir um anabolismo maior. E a gente consegue ver nas eras do fisiculturismo a diferença que isso faz por droga. Então vamos ver. Época do Arnold, esteroide sozinho. Um físico, lógico que muito melhor do que da maioria das pessoas, mas não tão definido, né? Não tô condicionado. E não tão gigantesco. Sem tanto volume como... Aí você vem para os anos 80 ali, você começa a ter GH de pituitária, de cadáver. Aí você já vê um corpo maior ali. Então vamos falar do Lee Haney, né? Já que maior. dominou ali, maior. 8 vezes. E aí a gente entra do No Dorian Dorian. em diante, e o Dorian fala freak, que é o entrou marco com a do insulina. fisiculturismo, Né? né? Então, esteroide, GH e insulina. E quando a gente pega trabalho que mede a resposta hepática de produção de IGF-1 ao GH ou ao GH mais insulina, quase que triplica o IGF-1 quando eu adiciono a insulina. Ou seja, eu tiro mais anabolismo ainda do GH junto com o esteroide. Então, a insulina sozinha vai fazer músculo? Não. Óbvio que não. Mas o cara não vai tomar insulina sozinho. Não todo diabético aí tava grandão, né? Exatamente. Só pra gente pontuar que a insulina, mais uma série de comportamentos em volta dela que podem promover um aumento de resultado. E a insulina também vai agir no músculo cardíaco, né? Também. Vai aumentar esse cara fazendo hipertrofia. Então ele usa o GH, ele usa o anabolizante. O coração dele vai ficando... O nessa mesa IGF-1, aqui. né, é que é o problema. Que vai ser o resultado do GH com a insulina. O IGF-1, ele promove o crescimento de absolutamente tudo. Então aí você vem o De palumboísmo, né? Que é o Dave Palumbo, atleta, quando ele quis voltar no Masters, ele sentou o pé no GH na insulina e voltou com uma barriga monstruosa. Seco. Seco, órgãos, sem né? gordura. Mas as vísceras gigantes. Né? Gigantesca, né? E aí Horrível. você vê necrópsia de atleta, tamanho dos órgãos, é bizarro. Ainda mais esse que a gente sabe que usaram muito IGF-1, tipo o Dallas, né? É o Dallas. O cara em 5 anos teve uma evolução que levaria uns 20 anos para ter. E aí, quando vai ver o tamanho dos órgãos, todos gigantescos. Então, tem essa questão ainda. Eu acho que para o atleta que está assistindo, se você for colocar insulina num Men's Physique, Não faz sentido. vai né? perder a cintura. É. Vai perder a cintura. No caso, é com a categoria, né? O uso. Casa com o Open, que é assim, Open. Só. o cara Só. ele não quer ser humano. Não, é freak total, freak. é um monstrão. E ele abriu mão da saúde dele, eu acredito nisso. O cara Com que, certeza. O cara que é open, ele sabe o risco que ele tem que saber Ele o risco sabe que ele que ele tá vai correndo. morrer mais cedo, mano. Ele sabe. O cara sabe, velho. Mas o cara tá disposto, é igual você falou do atleta olímpico, né? é aquela E eu mentalidade. acredito que o open ele tá disposto a isso. Agora, eu respeito vamos, muito os caras, né? Porque o cara... Pra escolher, né, mano? vamos escolher pensar sem da Open. seguinte forma também.
pensando em profissão. O cara que quer ser open e que ele sabe que vai viver menos, mas que talvez seja a única forma dele sair do meio social que ele vive e dele crescer socialmente. Né? Vamos pegar o Dória, não, vamos pegar o Arnold. O Arnold dá várias entrevistas dizendo que ele se arrepende de ter usado esteroide. Se ele não tivesse usado, ele seria governador da Califórnia um dia? Seria ator de Hollywood, né? É porque Teria a tem projeção que ele teve? Exato. uma porção de consequências aí que levou ele a chegar onde ele levou, no patamar dele de... Exatamente. O que deu de visibilidade influenciador, né? foi o esteroide. Exato. Né? E as 7 vezes que ele foi campeão, né? Com o esteroide, o uso do Exato. esteroide. Exatamente. Então, às vezes, a gente é muito rápido em julgar, né? A pessoa, é um idiota, né? O cara que faz isso. Tá, mas você não se mata no seu emprego? Qual que é o teu emprego? Pois é. Né? O cara que, troca a noite pelo dia também não vai viver menos? O cara que fuma, bebe, é sedentário. É o emprego do cara. O bodybuilding mudou a vida do cara, né? É. O cara vem do nada, o cara tinha um subemprego. Uma E ascensão agora o cara social, ganha né? dinheiro, o cara tem ascensão social. O cara tem uma vida muito melhor do que ele levava. Tá encurtando a vida dele? Tá, mas... Tem um coach cara, que eu a gente tem sigo, que gringo, respeitar. que ele fala assim, que uma vez mandaram uma pergunta, o que você acha do uso de esteroide em menor de 21 anos? Daí ele fala, tá valendo um contrato com a NFL? Né? O cara vai jogar futebol americano? Tá valendo um contrato com a NBA? Porra, se tiver, eu sou a favor, tá ligado? A chance do cara mudar a vida dele. Agora, não, é só pra ir pra praia? Não, então daí você é um idiota mesmo. Tudo é contexto, né? É. É fácil julgar, mas é difícil entender o contexto geral, assim, né? Tudo é Ficar contexto. só julgando e apontando o dedo na internet é fácil. Né? É fácil. Mas sempre vai ter essa galera, né? Sempre vai ter os haters, não Nosso tem jeito. objetivo aqui é outro, né? É Igual- informar, mano. Igual o Informar. Cami falou ajudar. que, por exemplo, o estilo de vida do cara, né? Ele vai matar ele também, quase, de repente, quase igual a qualquer uso de esteroide, por exemplo. Eu trabalhei em indústria por um bom tempo, os caras viravam turno atrás de turno, isso aí ano, assim, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O cara dormia 4 horas por dia, já entrava na empresa de novo, só folgava no final de semana. Não faz atividade física, Não faz atividade se alimenta física, mal. se alimenta mal e assim, tá na manutenção de máquina, né? Porque é produção, né? Enfim, indústria automotiva, né? E blá, blá, blá. O cara vive mal o tempo todo. Aí, de repente, 2 anos nessa pegada, o cara infartou. Mas não causou nada. Né? O cara infartou. É assim, escolha o caminho que você quer levar. Esse ritmo de vida vai levar a algum mal, né? E agora, se a sociedade vê que o cara chegou lá em cima com o CEO, foi bem sucedido na empresa, abdicando dos anos de vida dele por trabalho, por estresse, por falta de sono, todo mundo aplaude. Não, pode ter 3 pontos Aí- de safeira, mas ele é CEO. Aí todo mundo beleza. aplaude. Bodybuilder é bomba. Olha que o garoto ali que às vezes não tem oportunidade nenhuma e tal, não sei o que, vira um atleta, tem projeção, alguém olha pra ele e fala, pô, esse garoto pode chegar lá na frente e tal, não sei o que. E o cara usa esteroide anabolizante, tem uma ascensão na vida. Eu não tô falando pra ninguém usar, não. Tô falando que não é pra gente julgar a escolha da pessoa, sabe? Exatamente. Existe um contexto muito maior do que só apontar o dedo, né? Exatamente. E eu tava falando um negócio com a LG também outro dia, a gente conversando no WhatsApp, de um orgulho que tá sendo pra nós aqui no podcast Médicos Maromba, porque a gente traz grandes nomes que falam sobre esteroide, falam sobre toda essa realidade, como você também, o Romulo. Então, assim, acho que ouvir dessa galera, de você, das pessoas que têm projeção no meio, é muito legal, que a galera já desperta ali uma ideia, né? Pô, o Cami tá falando isso, vamos tomar cuidado, vamos não julgar e tal. É diferente, né? Da gente falando, né? Um cara no meio, assim como você, que tem essa projeção falando, é muito legal. Então, acho que a gente consegue informar muita gente e evitar que traga malefícios para a saúde de muita gente com informação, né? Com certeza. Então, isso é top demais, né, Lidia? Então, vamos dar continuidade aí, que tem muita coisa pra gente conversar. Exatamente isso. Então, dentro da insulina que a gente falou, Cami, qualquer paciente, um cara normal, um cara atleta, e ele quer usar a insulina para melhorar a performance dele e tudo mais. Ele, usando a insulina, ele corre o risco de desenvolver diabetes? Se ele fechar completamente a produção dele, assim como qualquer eixo hormonal, ele corre esse risco. O que significaria isso? Usar a insulina em todas as refeições, por exemplo. Aí ele vai parar de produzir a dele, porque já tem o suficiente. Então, eu não conheço nenhum atleta que faz isso. A maioria também não usa nada de liberação lenta, não usa Tem cara que usa. glorigina. Tem cara que Tem? usa. Tem cara Mas que assim, a usa. maioria usa O cara rápido. usa de manhã de absorção É, lenta porque pro é dia para um todo. determinado fim, né? Por isso que usa rápido, né? Sabe por quê? Que é o problema do usar a lenta? Enquanto a insulina estiver vigente, eu aumento também a permeabilidade do adipócito. Uhum. E aí o azeite de oliva do cara já estoca como gordura, entendeu? Qualquer gordura da dieta será estocada. É. E aí o cara tem que fazer uma dieta sem gordura, então. Aí a gordura das proteínas, então...
seria complicado. absorvido de uma forma que anteriormente não seria, né? Exatamente. Sem o uso. Né? Porque aí eu já promovo o estoque no adipócito. Então, quando o cara usa rápida, geralmente ele vai fazer pontualmente, Pós-treino. 1, 2 vezes no dia, pós-treino, clássico, que já vai ser, durante aquelas 2, 3 horas que a insulina rápida vai durar, ele só vai ter carbo e proteína, mais nada na dieta. Já para evitar esse acúmulo excessivo de gordura, né? Que usando a lenta vai ocorrer. Então, tem isso. Você trabalhou com bastante Open, né? Sim. E, enfim, Open Sempre é insulina open. rápida. Sempre insulina rápida. Sempre né? rápido. Tira e põe, né? Determinado fim, acabou. E outra, né? Você dá até uma trégua ali pro pâncreas do cara. Porque a gente tá falando de um cara que vai comer 1,5 kg de arroz por dia. É. Absorve de uma forma muito melhor e... E né? mel, Descansa e aí, tudo, pâncreas. e pão, e mel, arroz, batata, e macarrão, suco. e suco. Ah, Então isso- você tá dando uma folga ali em 1, 2 refeições por dia, pro pâncreas dar uma respirada, né? Isso é Boa, muito louco se você interessante. para pra pensar. Assim, a gente tá falando da questão cardiovascular, né? Um Open lá de 130 quilos. O cara vai ter um trabalho cardíaco muito maior por ter músculo. E esse cara vai comer 6, 7 mil calorias por dia. Olha que doideira, mano. Você pensar assim, tipo, caraca, é uma pessoa assim, comparando com uma pessoa. É um super-humano, Um né? super-humano, irmão. Super-humano. É lógico que essa velocidade de metabolização encurta a vida, né? Porque eu tô vivendo Acelerado. em 1 ano que a pessoa vive 3, 4 anos. E- Tanto do ponto de vista calórico, quanto também de desgaste. Porque um treino de um cara desse, ele gasta 1.500, 2.000 calorias. O sono de um cara desse não é 100% também. Coração trabalhando para 2 indivíduos de 70 quilos. Né? É um treino pesado de perna, você bate fácil 1.000 calorias. Pesado, de verdade. A intensidade... Agora, um cara desse, até mais. Até mais. Até mais. Uhum. E aí, hoje em dia, o pessoal ainda trabalha com volume grande, né? Então, você vai ver o cara, às vezes, treina 2 horas. Gostosinho. O gasto calórico tá... Sabe um esporte que eu gosto muito? Sumô, eu vejo. Tu já viu como é que são os caras? Cara, eu sou maluquinho, né? Eu vi umas paradas nada a ver. Eu adoro sumô, o sumô é muito legal. E é muito louco porque os caras têm 180, 190 quilos. Os caras são fortes, têm uma massa muscular elevada e são obesos, pô. É tudo junto tudo pro coração junto, se fuder. é. E muitos eu tenho certeza que usam hormônio. Porque você vê o cara com trapézio gigante aqui. Não deve ter antidoping no sumô, né? Pelo amor de Deus. Acho que não. Então é muito louco. Uma vez eu vi que a expectativa de vida deles é muito mais baixa que a da população normal, assim, os caras, sabe? Bizarro, É porque ele é bizarro. tudo de ruim numa pessoa só, né? Então, Eu acho que é o esporte Ainda assim, mais que pro- deve mais Eles sacrificar a juntam o que vida tem de dos ruim do caras. bodybuilder e o que tem de ruim de obeso. Da né? obesidade, é Pá, bizarro. O cara é a fusão da desgraça. E os caras têm Campeão da posterior de- mortalidade. Campeão da mortalidade, cara, eu acho. Assim, eu tô falando empiricamente, mas pelo que eu vejo, assim, É é a bizarro. fus- Que é a eles fu- juntam tudo que é a fusão da lesa a desgraça. vida, mano. a fusão da fusão da desgraça é desgraça. foda. Como se fosse um bodybuilder obeso. Bizarro. Bizarro, bizarro. Eu despertei a curiosidade da galera aí. Me Então, patrocina, Sumô. Assistam Sumô. Pior que ele vê mesmo. Eu loucura. vejo mesmo, eu acho me amarro, legal. Qual que é a regra? Só tirar do circo? É, tem que tirar do círculo, cara. Mas se o cara encostar mais de 2 apoios no chão, ele já perde também. Tipo, encostou o pé, encostou o joelho, já perde. Ah, se encostou o joelho e o cotovelo, ele perdeu. Perdeu também. É só isso. É Tirou só do isso. círculo ou encostou? Eu encostou e perdeu. Simples, né? Muito louco. Legal. E tá, a gente falou de insulina e a metformina. O cara que usa a metformina demasiadamente sem indicação, para emagrecer ou pro fins que seja, ele corre o risco de desenvolver uma diabetes, desenvolver uma resistência insulínica, para ele fazer o uso de metformina? Não corre. Até pelo contrário. Né? Porque diminui a resistência à insulina, a metformina. E hoje, é anti-anabólica tal. O pessoal gosta de bater nessa tecla. Existe a fisiologia para explicar que é anti-anabólica? Existe. Mas você pega alguém com resistência à insulina, dá metformina, coloca na musculação. Você aumentou, Melhorou. Você É aumentou o contexto, anabolismo né? dele, né? É Porra, contexto. aumentou. Vai baixar o percentual de gordura com recomposição corporal, né? Então a metformina não fez mal, Peraí. né? Entendi. Beleza? Existe fez bem. contexto. Existe contexto. Exatamente. É. E outra, a metformina agora está sendo muito estudada para anti-aging, né, cara? Eu vi bastante Então, sobre. tem sido usada, até, sabe aquele Andrew Huberman lá? É um cara que tem um podcast fudido nos Estados Unidos, ele tem clínica de longevidade, metformina faz parte do protocolo dos caras agora.
Eles É o dão cara pra da todo sauna, mundo. da sauna do banho gelado? Um barbudo, assim. Acho que eu tô ligado quem é. Não sei Deve quem é. saber. Acho que é o cara do banho gelado, que banho gelado é sinistro pra tudo, que ficou famoso com essa porra também. Acho que é. Mas em um outro cenário, isso você já explicou, né? Num paciente obeso, um paciente com resistência insulínica, ela vai melhorar muito, ela é muito boa, certo? Seria até indicação. E se você pegar, que acontece hoje em dia, uma menina magrinha de 60 quilos, de 60 e poucos, que ela quer pesar 50. E aí ela vai nesses médicos picareta e os caras passam metformina dentro da fome. Qual seria o malefício nesse caso? Não faz sentido, não. Que ela vai ficar letárgica, enfim. Eu acho que Cair é a esse. performance, né? A energia baixa, né? Não. Então a pessoa fica se É arrastando. igual o uso de Ozempic, né? Que também Sim. o cara fica arrastado. Só que a metformina, ela não faz a hipoglicemia, pelo menos. É. Sim, Né? Então a pessoa vai render menos, sim. mas ela não tem o risco de desmaiar. sim. Então, Mexe na ATP, né? um treco assim. Na... Então, assim, vamos dizer que do picareta esse é o menor dos problemas. A metformina é. Até porque é barata. Sim, também. Sim, Então, sim. passa batido a metformina. Beleza. Justo. Vai. Não, mas é que eu pego essas listinhas dos caras, aí eu fico olhando aquilo. É que a cara acha que eles vendem como se desse saciedade, né? Meu Deus, eu fico Isso olhando é aquilo, foda. cara, aí eu olho. Não, e tem implante agora, né? Aí Nossa. eu olho Cara, eu já 40 vi implante de Tadalafil, velho. Aí eu olho 40 itens assim. É sério. É sério, implante de Tadalafil. O cara veio até mim pra fazer consultoria, ó. E eu tenho esses 3 chips aqui, ó, e um deles era Tadalafil. Eu falei, mano, como Olha o assim? perigo disso, velho. Tipo, Tadalafil, É? eu cada vez eu me surpreendo. todo, Não, todo dia um a 7x1 Fernanda, diferente. a Fernanda falou a mesma coisa pra mim, sabe a Fernanda, cardiologista? Sim, sim. Um abraço pra Abraço, Fernanda. Fernanda. É, Ela falou também peguei aqui, fechamento. chip de Tadalafil. E tem, pra mim ainda tem coisa pior. Tipo a Ah, tem. ocitocina Ah, sim, citocina, NAD. É, e tem de melatonina também. Ah, meu Deus. Aí eu penso assim, coisas que são pulsáteis, né? O que acontece usar contínuo? Melatonina contínuo? Você vai ficar Ninguém o quê? sabe. Babando de Coisa mel? boa, não é? Meu Deus do céu, cara. Melatonina para agir durante o sono. Exato. Você vai coisa ficar que com o chip que tá liberando o dia inteiro? O que acontece, né? Ninguém sabe, não tem estudo. Ah, mas vamos vender, foda-se. Vamos vender que dá dinheiro. Vamos botar que dá dinheiro. Vamos não. descobrir. Aí usa a melatonina pra deixar o cara, sei lá, de repente deixar ele mais baixinho, né? Aí usa o cara fica sonolento. Aí usa alguma coisa pra subir ele também. Aí fica nessa onda, né? Venvance Um Venvance. Eu fico imaginando se der ruim no chip Tadalafil, né? Se ele liberar mais lá. Se ele... Priaprismo. se ele liberar, porque tem a falha, né? Vai que o silicone, o tubinho de silicone ele absorve mais, o cara dispara tudo Tadalafil na corrente sanguínea do cara. Jesus Cristo. Maluco, vai fazer o quê? Priapismo violento. Mas você tava falando de prescrição que você vê com muita... 40 itens, sempre tem uma metformina lá, eu fico meio... Sempre tem uma metformina no meio. Cara, eu já vi umas coisas bizarras, assim, tipo, Protocolo. Oxan, não sei o que, 0 não sei quanto, metformina, 0 não sei quanto. Dose que você não faz nem... Espironolactona, tanto, Espironolactona, furosemida, 0 não tanto. sei quanto. Fica tipo, caralho, qual é a lógica do negócio? Eu 17. ainda tentando entender o cara, não, por que Não ele tem fez como, isso, não cara? tem como Não entender. tem como entender, não. Eu devo ser muito burro mesmo, porque eu não consigo entender. Dentro da minha ignorância também não Com consigo. 40, 19... É só pra dar dinheiro, né? Eu tento não julgar, É só juro. Eu pra dar tento, pô, dinheiro. será que o cara tentou fazer alguma coisa? Não tem como. Não tem como, velho. E aí coloca 3, 4 coisas com a mesma função, né? Exatamente. Sim. 4 ativos iguais. Fala, pra quê? E aí que eu tenho certeza que é filha da puta mesmo, porque pra todo paciente é igual. Pra todo paciente é igual copia e O cara cola, não né? sabe o irmão? que ele tá fazendo, ele copia e cola. Ele compra, né, esse protocolo. Exato. Ele compra num curso de protocolos. Até manipulado também, cara. Assim, tipo, se a gente vê. A gente sabe que tem o seu papel ali, o manipulado, o fitoterápico, é uma coisa que às vezes não tem muita evidência, ok, tudo bem, mas a gente tenta usar na prática alguns que tem um pouquinho de evidência, mais ou menos e tal. Às vezes você vê umas formas dos caras que tem 15, 20 itens, você fala assim, não tem lógica isso, sabe? Pô, um negócio imenso. 3 mil reais de fórmula. Entendeu? Não tem porquê, velho. Não. Não tem porquê. Você pode tentar usar um manipulado ali e tal, não sei o quê, mas se a fórmula tá desse tamanho, cara, não Tem tem coisa errada, né? E eu não sei se você concorda, Cami, mas acho que o público que mais é enganado com esse tipo de fórmula maluca é mulher. Ah, com certeza. É sempre mulher, cara. Pô, é porque a mulher, ela... É mais fácil de você prometer pra ela que ela vai ficar linda. Uhum.
E ela acredita nisso. E ela Um apelo quer social. muito, né? E gasta Enfim, o que for. O que ela puder gastar, ela vai gastar. Dentro disso a gente pode falar, né? Igual os caras que botam texto em mulher, porque falam que a texto tá O baixa, exame, né? sendo que os exames não foram nem projetados para explica, capturar. Não, isso é uma explica coisa aí, galera. mega comum. Explica aí, Caio, você que é o cara. Vai ser gostosinho esse corte aqui. Segura. Corte, vamos lá. Texto de mulher no exame é baixa. Não é indicação para repor. Explica Então, isso aí. não existe nenhuma sociedade médica que defenda a reposição de testosterona em mulher. Isso não existe. Isso é legal porque, até cortando o câmera rapidinho, tem um consenso global, né, que não tem como fazer esse tipo de avaliação. De avaliação. Existe um Exato. consenso. Todas as, sei lá, A sociedades médicas fizeram um consenso global para de isso. endocrinologia, de ginecologia. Então, assim, numericamente, não tem um alvo terapêutico, que é o que tem no homem. Uhum. Né? Porque o homem, abaixo de 250, para o cara, ele fica deprimido. É muito baixo para ele. Exato. Tem um valor Tem já um valor estimado. mínimo para homem. Estimado, Para né? mulher não tem um valor mínimo. Não. Tá? É Então, a clínica, né? é clínica. Então vai ser feito ali uma conversa com algumas perguntas chaves, dependendo da resposta. Então a mulher pode treinar para receber a reposição. Vou responder, tô ruim, tô triste, não quero transar. Pronto, ganhou. Né? Ganhou um chip, vem. Ganhou o chip. 5 mil, vem. Então- Às vezes ela é maltratada em casa e não tem libido para transar com o marido, né? E aí ela acha que é a testosterona dela que tá baixa. Então, a É. pergunta tem que ser, Contexto. você não tem vontade de transar com ninguém ou só com seu marido? Perfeito. Né? Não, mas é isso É porque mesmo. É a verdade. maior- A gente brinca, mas é A isso gente mesmo. sabe, na consulta a gente conversa isso, né, Cami? A Como é maior que tá a tua recomendação libido? é Como terapia, né? Primeiro, como é que tá antes de tua mais relação? nada. Exatamente. Mas assim, então, numericamente não tem um valor. Até porque está muito perto do limite de detecção. Isso que eu ia falar. Até o exame não é acurado o suficiente para Exato. avaliar mulheres, né? Exato. Então, o valor da mulher ele é tão baixo que ele é perto do limite mínimo. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes vai dar 0 no exame, mas tem um pouco lá, que ele não conseguiu detectar. Então, está perto do limite de detecção. Né? Então, não está na faixa que a gente chama linear do método, que vai ser a faixa masculina ali. Até 1000 é linear. Por isso que às vezes você vai ver no laboratório acima de 1000 e tanto. Porque saiu da linearidade. Então não faz mais diferença. Né? Né? Teria que diluir para conseguir cair dentro da linearidade do método de novo. Então, como está muito perto do limite de detecção, é clínico o diagnóstico. E aí vai ser nessa conversa que a terapia vai precisar reposição de testosterona ou não. Ou às vezes um precursor, né? Um DHA, alguma coisa desse tipo. Então, resumindo, Né? não existe repor testosterona em mulher baseada em exame. Isso é uma lógica Exato. absurda. Não existe na Tô com a medicina testo isso. baixo. Ai, meu Não médico falou que existe eu na tô com testo medicina baixo. isso. E outra, né? Para você ter certeza, você tem que fazer esse exame seriado, né? Em todas as fases do ciclo menstrual. Perfeito. Então, Porque oscila demais, né? oscila muito. Então, tá, nesse dia você dormiu mal, deu 0. Claro. No dia seguinte que você dormiu bem, deu mais. E dependendo da fase do ciclo. Exatamente. Então, varia muito. Até para homem varia muito. Né? Se o cara... Eu lembro que eu vi um Não estudo varia. que compararam 8 horas de sono e 5 horas de sono para homens, né? E os mesmos que dormiam 8 foram dormir 5 e houve uma queda de 15% da testosterona. Assim como também a performance, por exemplo, no treino de pernas que eles mediram, né? Aham. Então tudo vai para baixo, né? Tá ligado com descanso e assim. Com por certeza. O próprio diagnóstico de hipogonadismo também requer de bom grado que você faça mais de um exame de testosterona. Por um só fica meio difícil ali. Sim. Aham. Pela própria questão da variação, né? É de bom grado que você faça mais de um exame, pô. E um detalhe é assim, como que é seu estilo de vida, né? Você tá com um diagnóstico de hipogonadismo, mas o seu estilo de vida... né, Contexto, né? te leva a isso, né? Então se você mudar talvez muita coisa aí, você não precisa de fazer nada. Quando a gente vê até revisão de literatura sobre TRT, primeira medida geralmente vai ser mudança de estilo de vida, né? Tratamento não farmacológico, né? tratamento não farmacológico. É. Na sequência, tenta um estímulo natural, um come-feno da vida. Uhum. Não deu certo, né? Porque o pessoal nem faz a diferenciação do qual hipogonadismo é, né? Uhum. Então, não deu certo come feno, o cara realmente, o testículo não responde mais, porque qual que é a diferença? Num você está estimulando o eixo e no outro você vai fechar definitivamente. Porque entrar em TRT significa de hoje em diante.
Né? O pessoal às vezes pensa, não, vou fazer uma TRT 2 meses. Não, Não TRT pra existe sempre. isso. Que porra é essa? TRT é para sempre. Né? Você está optando. Ah, não, mas e se eu quiser voltar? Bom, se você quiser voltar, você vai quiser voltar para a merda que você tava quando você procurou ajuda. Ó, a merda pior ainda, Né? né? O eixo fechou. Exato. Então, O restinho que você tinha lá, ele fechou. por isso que é uma decisão que é permanente. O cara entrou em TRT, significa que ele está abdicando o eixo dele para usar a testosterona sintética de hoje em diante. Por quê? Porque o eixo dele não vai funcionar direito mais. E já não está funcionando. Por isso que foi feita essa escolha. Né? Você pode explicar, pode puxar do clomide, explica como é que o clomide age ali nesse eixo. Cara. Legal. Clomifeno. Bom, a gente tem a família dos SERMs, né? Então, eles não são antiestrogênicos. O pessoal confunde. Não é antiestrogênico. Ele É um liga no receptor. estrógeno que ele modula seletivamente o receptor dependendo do tecido. Perfeito. Tá. Tecidos que é agonista. É agonista no fígado, aumentando HDL. É agonista no osso, aumentando mineralização óssea. É antagonista na mama, prevenindo a ginecomastia. É antagonista hipófise e hipotálamo, diminuindo o feedback negativo estrogênico. Então vamos lá. Quando a gente tem o eixo, né, HPT, você vai ter a liberação de GNRH pelo hipotálamo. Aí eu vou ter a liberação de LH e FSH pela minha pituitária. E eu vou ter a liberação do testículo de testosterona. Essa testosterona já causa feedback negativo lá em cima no hipotálamo e também na minha pituitária. E os metabólitos da testosterona também causam o feedback negativo no eixo. Então, DHT e estradiol também causam feedback negativo. O que o clomifeno faz? Ele antagoniza o feedback negativo estrogênico a nível de sistema nervoso central. E aí é como se esse meu estradiol, que pode estar alto, não fizesse efeito de feedback negativo lá em cima do Isso, o hipotálamo. hipotálamo não vai entender aquilo como o estrogênio ali como alto. Isso. Ele vai bloquear esse efeito no hipotálamo. Perfeito. Ou seja, na falta de feedback negativo, eu continuo secretando GNRH, LH e FSH. Perfeito. Tá? Bom, Bom, tamoxifeno também faz isso? Também faz. Em menor grau. Então, clomifeno eu vou ter uma mistura não rancêmica de 2 isômeros, o que quer dizer que em 2 dimensões, desenhando no papel, eles são idênticos, mas em 3 deles são diferentes. Então, eu vou ter o levógero e o destrógero, eu vou ter euclomifeno, acho que é enclomifeno e zuclomifeno na mistura. Então, eu tenho um pouco de agonismo e antagonismo junto por causa dessa mistura. O tamoxifeno já é um isômero puro. Então, já é um pouco mais avançado a tecnologia. O tamoxifeno é melhor para mineralização óssea do que o clomifeno. Mas o clomifeno para fertilidade, para liberação de testosterona, é melhor. Isso que eu ia falar. Eu vi um protocolo que tinha os dois, porque o clomifeno subiu um pouco o estrogênio e o médico atuou com o uso do tamoxifeno. Só que aí atrapalha a espermatogênese, não é? Não. E aí não fica meio contraproducente? Não, ele não vai atrapalhar. Não? Não vai atrapalhar, porque a testosterona intratesticular que o clomifeno estimulou vai estar sendo liberada. Perfeito. Então, dá para associar os dois. Dá para associar. Dá para associar os não dois. vai atrapalhar o protocolo de fertilidade do cara. Não. Agora, do sentido de efetividade para a produção de espermatozoide, o clomifeno é superior. E quando a gente compara em mulher, o tamoxifeno tem uma taxa de gravidez maior. Os dois são igualmente potentes para fazer a ovulação. Contudo, o tamoxifeno prepara melhor o útero, espessa mais do que o clomifeno. E aí vem um possível colateral do tamoxifeno, que é esse espessamento exacerbado do útero. Então ele tem um aumento do risco de câncer. Tá? Então o tamoxifeno seria só para tratamento de fertilidade na mulher, não é uma coisa de uso contínuo para a mulher aumentar a testosterona dela, por exemplo. Tá? Já o haloxifeno, que daí seria o mais moderno desses 3, e tem mais uns mais modernos, mas que ainda não tem disponível comercialmente. Já o haloxifeno não espessa o útero, não tem esse problema de risco de câncer, também é efetivo, mais efetivo até para mineralização óssea, super efetivo como antagonista na glândula mamária, né? E também atua a nível do sistema nervoso central, reduzindo o feedback negativo. Entendendo que a potência que ele tem é reduzir feedback negativo estrogênico,
E aí, se eu for comparar com o HCG, então vamos pensar. O cara está usando esteroide, ele está com o eixo inibido pelo uso de testosterona sintética, exógena e derivados. E ele quer manter fertilidade. Se eu pensar que o clomifeno só reduz o feedback negativo estrogênico a nível do sistema nervoso central, ele não reduziu o feedback negativo androgênico das bombas que o cara está tomando. Então ele é muito pouco potente para brigar lá no hipotálamo e na pituitária para aumentar gonadotrofinas. Então é uma luta meio... Que ele não ganha. Desigual, Tem né? muito Desigual. testosterona ali fazendo feedback negativo. Exatamente. Já o HCG, ele pula o eixo. Adoro. Sim, ele age direto no testículo. Ele pula o eixo. É. Então foda-se como é que tá LH, FSH, GNRH. Ele entra no testículo e estimula... E acabou. Produção de testosterona. Ele mimetiza o FSH e o LH no testículo. Ele mimetiza o LH especificamente. E aí ele vai aumentar a produção da testosterona intratesticular, que desencadeia a espermatogênese. Perfeito. Então, o HCG intraciclo, e a gente tem trabalhos mostrando dose de 125 UI. Já é o suficiente para estimular. Já é o suficiente. Super baixo. Super baixo. Então, HCG intraciclo, para manutenção De fertilidade. Da de fertilidade. fertilidade, de produção de testosterona intratesticular, funciona. Plausível. Clomifeno, Não, ele vai perder essa guerra. não tem como. Então tem que entender um pouco do mecanismo de ação para você entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Sim. E para nível de um cara que não usa esteroide anabolizante, o primeiro seria, a primeira opção é o clomifeno. Sim. E aí, nesse caso, por exemplo, o HCG ele não precisaria entrar e Não. por isso prefere o clomifeno, ou o HCG ele vem... O HCG é para fertilidade. E o clomid é para melhorar teu eixo. Sim. Eixo, hipotálamo, hipófise e testículo, entendeu? Uhum. O HCG ele age direto Sim, no testículo eles para nível de fertilidade. Sobe a testosterona do cara com o clomifeno, né? E assim. Exatamente, mas para você tentar aumentar a testo do cara de maneira a recuperar o eixo dele, estimular Isso. o eixo dele, seria só o clomid. O HCG ele é lá no testículo para fertilidade. É por isso que o clomifeno é a primeira opção de uso para fertilidade, inclusive em cara obeso, né? Sim, com certeza. Para subir a testo dele, porque a obesidade já atrapalhou isso. E isso é uma coisa que eu sempre pergunto, né? A pessoa chega e fala, eu quero usar hormônio e tal, quero usar pro resto da vida. Fala assim, Calma aí, cara. Calma. Espera, senta. Né? Tem mais coisinhas pra você Vamos saber aqui, conversar né? aqui. peraí, né? você sabe que, Você sabia? Vamos conversar aqui. que talvez nunca mais você pare. É. Né? E às vezes faz muito mais sentido, eu acho que para a maioria das pessoas, optar por um clomifeno. E a gente tem vários estudos aí, geralmente é com questionário, né? O questionário até se chama Adam, o questionário Adam Bartin? para ver desempenho sexual com o uso do clomifeno. Então, às vezes, o cara não precisa fechar o eixo dele. Às vezes o cara tá meia idade aí, tá rendendo Só um menos, estímulozinho no tal. eixo ali com o clomid já resolve o problema Só que dele. assim, o que eu já vi, nossa, né? O que eu já vi muito. Mas eu vi de alguns amigos que, enfim, gordinhos e tal, começaram a fazer tratamento para engravidar a esposa. Que subiu a testo, mas não melhorou a libido. Então, quer dizer que É a esposa. o ato... o ato não se fechava, né? Tipo, a atividade sexual não acontecia porque a libido dele não subia. Mas quando a gente pega um obeso, né, provavelmente ele tá aromatizando excessivamente. Aí tem que entrar... E eu vou aumentar a testo dele e ele vai aumentar mais ainda estrogênio. Vai aromatizar mais, e Aí aí... esse desbalanço pode alterar a libido dele. Sim. Então, até em alguns protocolos de fertilidade tem anastrozol, até letrozol, dependendo do protocolo. Dependendo do que aconteceu com o cara quando a gente colocou o Bom, clomifeno. mas vamos Exato. combinar, é melhor o cara fazer um tratamento pra emagrecer, né, pô? Com certeza, mudar o estilo Amigão, de vida, vamos dar uma né? emagrecida, mudar o estilo de vida. Eu você- sei que não é fácil, eu sei que é difícil, você obesidade tampa um buraco, é o uma outro doença. sai, né? Você É, fica mas assim. pô, eu acho que a foco tinha que ser também o cara emagrecer. Sim. Né? O estilo de vida sempre vai ganhar, né? Não adianta. Mas em composição corporal também tem trabalho com clomifeno mostrando melhora. Não é mesmo? Porque sobe a testo. Exato. E aí já muda Melhora o perfil. Cara, algumas e assim, sensibilidades, né? A gente fica muito na bioquímica e na fisiologia da coisa, mas a gente tem que entender a psicologia da coisa também. Também. Então, um cara que está hipogonádico e que ele começa a ter vontade de sair da cama e fazer alguma Ele coisa, fica... muda a vida dele. Muda a vida dele. Exato. Né? Então, ninguém fica monstro tomando clomifeno. Claro Óbvio que que não, não. porra, mas para uma pessoa normal que está hipogonádica, é a diferença de querer ir para academia ou não. É. Né? O Isso cara faz- que usa pré-treino, nesse caso, é um pré-vida. É. É.
Pode ser a diferença absurda do cara que não treina, o cara vai treinar 5 vezes na semana. Olha que diferença que o cara vai fazer, melhora a qualidade de vida, Com libido. certeza, Então, né? talvez essa melhora da composição corporal, óbvio que a gente está analisando o contexto. Não é o Sim. remédio vai fazer o cara melhar, não é isso. É só o porque- ímpeto dele Às vezes quer reagir, namorar né? também, né? Ele colocou um namorar cropped umas de- 2, 3 vezes a semana já vai ajudar. Dá melhor o humor Cardiozinho, do cara, É um cardiozinho de noite com a mulher, né, cara? Para psicólogo. É a vida, o cara tem que melhorar. É o MEV, mudança de estilo de vida. É isso aí. O Kiami, tá, falamos de clomifeno. Agora, pra ato de ginecomastia, melhora o clomídio ou melhora o tamoxifeno? Tamoxifeno é superior à clomídia. Muito. Até porque, igual a gente falou, o clomifeno, ele tem a mistura não rancêmica de 2 isômeros, que um é agonista e outro é antagonista. Já o tamoxifeno, ele é um isômero único puro, que na mama é antagonista. Certo. Então não tem agonismo do tamoxifeno na mama. Perfeito. Agora vamos expandir a pergunta. Ou anastrozol? Do Cocariane, vamos melhorar essa pergunta. Melhorador de pergunta. Porque assim, é muito comum a pessoa começou a gineca, ela não sabe se ela vai inibir a aromatase ou se ela vai usar um SERMs. E aí Tem que ser específico, né? o cara tem Sim. que ter exame, né? É. Perfeito, perfeito. Tem que ter exame, porque eu adoro quando eu abro caixinha, a primeira frase é: sem fazer exames, vírgula, como saber? Ah, porra. Olha pra lua, Pera pisca. aí, a bola de cristal aqui. Deixa eu abrir a minha bola aqui, peraí. Eu levo e abrir minha bola. Ó, abri minha lâmpada mágica aqui, peraí, que eu vou descobrir pra você. Mas vamos colocar em perspectiva, né? Se a gente usa Tamox ou Anastro. Vamos avaliar as duas coisas. Primeiro, É interessante isso aí. qual é o Sempre nível falo. da aromatização que essa pessoa tá? Digamos que ela esteja com 60 de estradiol e tenha uma sensibilidade. 60 de estradiol é discretamente elevado, pouco elevado. Lógico, e também vai estar proporcional à testosterona que ela está Sim. usando. É, uma Tem coisa que leva a estar. outra, né? Ela tem Tem que que estar estar. proporcional à É. testosterona do E é cara. ideal também que você conheça os exames passados para saber a relação específica da testosterona com o estradiol daquele paciente, que isso Perfeito. varia. Inclusive, essa proporção faz parte do passaporte do atleta. É mesmo? Então, Nossa, o atleta pra ele avaliar o doping, né? para avaliar o doping. Então eu fico olhando as Caramba, que proporções dos interessante. marcadores bioquímicos dessa pessoa. Se eu vejo uma discrepância, eu falo, esse fez um negócio diferente aqui. É, mudou Ele alguma deu uma coisa. brincadeira aqui. Ele É, fez tipo, alguma a gente coisa. não pegou nada no exame, mas alguma coisa Aconteceu. alterou aqui. Então tem atleta que é suspenso por alterações de proporções. Que loucura, mano. Aí Faz você sentido, procura sim, na muito. UADA e tá lá, suspenso pelo passaporte do atleta. Porque teve alguma desproporção. Discrepância No bodybuilding, nos vasos de esteroide, isso não cabe, né? Não chega. Não, Mas no atleta olímpico, Fica de é olho bem mais nisso, sensível, fica de olho nisso. Interessante. Então aí Vamos lá. o cara tá com sensibilidade, mas ele tá com um valor discreto aumentado de estradiol. Nesse caso, eu não vou zerar o estradiol desse cara. Eu não vou entrar com um anastrozol aqui. É. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que o estradiol me dá neuroproteção, ele que protege do acúmulo de substância beta-amiloide que os esteroides podem provocar, principalmente os 19-nor, DECA e trembo. O estradiol está protegendo as articulações, os tendões, as artérias, O lipidograma. o lipidograma. Então, olha o tanto de coisa que eu dependo do estradiol. Né? Então, nesse caso, eu entro com Tamox. Porque o Tamox já vai tampar o receptor lá na mama e até vai me ajudar com HDL, vai me ajudar. Tem trabalho de dor articular e Tamox, reduzindo dor articular. Porque ele é agonista e antagonista, né? Na articulação ele Na coloca articulação estrogênio. ele é estrogênio. É. Então, nesse caso, beleza, eu vou escolher Tamox. Tá, agora vamos imaginar que o cara tá com 300 de estradiol. Tem que diminuir. Né? 300 de estradiol. Ah, não, porra, mas eu tô protegendo super o coração, a artéria. Tá, mas isso é protrombótico. Então, estradiol, ele é protrombótico. Ele favorece a formação de trombo. E para eu controlar um estradiol muito elevado, eu teria que usar uma dose de SERMs muito elevada. Também. Então, o cara está com 200 de estradiol, vou jogar o quê? 80 de tamoxifeno? Aí eu tenho o risco trombótico do próprio tamoxifeno, porque na circulação sanguínea ele é protrombótico, ele é agonista. Então, eu estou somando Você tem que 2 riscos de trombose. Mas você tem que diminuir o estrogênio dele. Aí tem que ser o circulante está muito alto, tem que ser o anastro. Aí é anastro. Faz sentido. Então, tem que fazer essa avaliação por valor de exame. É, e... isso aí é bom para os Individualizado. coaches ouvirem, né? Para não fazer... Porque eu já vi
protocolo com 80 de Tamox. Eu não inventei esse número. Eu Aham. já vi. Falou muito rápido, né? Já tava na cabeça. Aí eu falei, caralho, esse cara não tem noção Do que ele tá fazendo. que ele pode parar no pronto-socorro a qualquer dia. Ele não tem essa noção. Risco altíssimo de trombose. Né? Principalmente pós-Covid, que tem dado trombose bizarra. Né? Esses dias vi a Fran atendeu uma pessoa que teve trombose na planta do pé. Do nada. Sem usar nada. Então, assim, já tem esse risco pós-Covid aumentado de trombose. Aí você vai colocar mais um agente trombótico. Cara, você tá brincando com a sorte. Que reforça o que a gente fala, que pra mexer com tudo que tem relação com a saúde, o cara tem que estar bem treinado, bem preparado. Senão pode ser a diferença entre uma pessoa desenvolver algum quadro grave de possivelmente até morte aí, por causa de má orientação, realmente. E até clomifeno, tá? O Tamox, ele é mais trombótico do que o clomifeno, mas o clomifeno também pode promover trombose. Então, a gente tem um grupo médico que ano passado teve um paciente de um dos médicos que teve trombose usando clomifeno. Então, também tem risco. Não tem nada que é isento de risco. Né? Nada. O contexto tem que ser muito bem analisado, né? Tá bom. Você falou de mulher aí. Vamos falar do famoso lipedema. Que tá na moda agora. Tudo agora é lipedema. Cara, tudo lipedema bizarro, Tudo. né? Mas era uma doença comum, que agora resolveram falar. É a moda, né, cara? A medicina e tudo vai... É o ciclo das possível, paradas, né? né? Cada hora é uma doença da moda que se falam mais. Que... Sim. É porque arruma também soluções, talvez. Milagrosa, né? né? Milagrosas, que aí É, começa a é uma vender maneira e de começam a ganhar falar. dinheiro, E a dor de muitas, né? De muitas Então, mulheres. Você é. traz Isso é a foda. dor e foca na dor. Eu conheço, tem paciente que a mulher tá seca, o braço seco, a barriga seca e a perna dela bastante celulite, assim, não consegue secar. Realmente é lipedema mesmo. E o ruim a etiologia não é completamente compreendida. Ainda. Fala aí o que você sabe da etiologia, então, pra gente poder explicar aí. O que a gente sabe é esse acúmulo exagerado de gordura em algumas regiões do corpo. Isso tem, né, um comportamento muito estrogênico. Beleza. Então vamos dar anastrozol e vai... Não, quem dera. Então, assim, hoje em dia, tratamento efetivo É isso é de vida. lipossucção. Para acabar com o lipedema. Lipossucção. Isso é o tratamento, o padrão ouro ainda é esse. Tudo que melhorar circulação sanguínea na região ajuda. Né? Então, drenagem linfática é uma coisa que ajuda. Sabendo que é uma doença promovida por... Só para o pessoal que não entende, então, por que é estrogênico. Quando a gente tem o pré-adipócito, ele vai ser estimulado a amadurecer através de estradiol e ele vai ser inibido pela testosterona. Então, quando eu tenho predominância estrogênica, que o pessoal gosta de falar isso, eu vou ter um favorecimento do amadurecimento de pré-adipócitos em adipócitos. E adipócitos maduros, eles ficam vazios, mas eles continuam lá. Depois que a pessoa engorda, ele volta. Então, assim, primeira coisa, lógico que mudança de estilo de vida. A pessoa precisa baixar a quantidade de gordura corporal. Esse vai ser o último lugar que vai acontecer. Ela vai secar em tudo primeiro. E o último lugar vai ser, por exemplo, nas pernas, que é o mais comum. Mas Glúteo e pernas, se ela não colaborar, né, não fizer dieta, não treinar, não tiver isso assim, fixo na vida dela, ela vai ter um problema muito Mas maior. vamos pro parte. E vai voltar nesse lugar. Então vai vamos voltar. pro parte, assim. Você tinha uma mulher um pouquinho acima do peso e tal, fez a mudança de estilo de vida, faz o treino bastante, faz tudo direitinho, fez a dieta, aí secou. Tá seca na barriga, tá seca no braço, Já nas corrigiu costas. bem tudo ali que podia. Porém, fica aquela ali. Você vê que ela tem uma celulitezinha no glúteo, na perna, ali, no joelho, e aquilo incomoda muito ela. Já fez o tratamento, primeiro não farmacológico, mudança de estilo de vida, treino e dieta. Próximo passo, o que seria, na tua visão? Então, aí dá para combater essa atividade estrogênica com o que o pessoal está usando muito agora, a gestrinona, por exemplo. Por quê? Porque tem uma atividade antiestrogênica, sim, por ser o quê? Um esteroide anabólico androgênico. Então, a gestrinona, é uma progestina. Mas Oral, ela- tá? Sem chip. intravaginal, né? Dá para fazer, sublingual, tem várias Sublingual, formas, tem várias Aham. formas. Mas a gestrinona tem uma ação androgênica, por isso que combate o estrogênico. Sim. Agora, é o melhor androgênico para a mulher? Na minha opinião, não. Sim. Porque tem muita queda de cabelo, acne, pode dar dor de cabeça e alguns outros efeitos colaterais.
Quais são os androgênicos menos androgênicos? Ou quais são os anabolizantes menos androgênicos? Então a gente tem diferentes proporções entre anabolismo e androgenismo. Testosterona 1 para 1, tão anabólico quanto androgênico. Qual é a família dos que são menos androgênicos de todos? São os derivados de DHT. Nessa família a gente vai ter lá o hemogenin, a gente vai ter oxandrolona, a gente vai ter estanozolol, a gente vai ter masteron e a gente vai ter primobolan. Quais foram os esteroides desenhados para a mulher? Desses desenhados para a mulher foi metenolona, primobolan e masteron, que é a drostanolona. A drostanolona foi utilizada por décadas na pesquisa contra câncer de mama por ter uma atividade antiestrogênica. Então, antes de surgir o tamoxifeno, quem era usado no lugar do tamoxifeno? Masteron. Sim. Pela atividade antiestrogênica como um anabólico androgênico menos androgênico do que os outros. Ou seja, A melhor saída pra época, né? que tem menos efeito colateral de masculinização. Então, dos anabólicos androgênicos, o meu favorito é Masteron. Ah, no Brasil não tem. Não tem. Eu atendo gente do mundo inteiro. Eu atendo atleta na Europa, atendo atleta na Rússia, atendo atleta nos Estados Unidos. E lá fora é comum o uso. Então, o meu favorito, sabendo disso, é o Masteron. Agora, no Brasil não tem, mas tem metenolona. Metenolona você pode mandar manipular na farmácia de manipulação. Primobolan, manipular. E tem até injetável agora, a Fluca está fazendo, Primobolan injetável. Quem tá fazendo? Fluca, farmácia de manipulação de injetáveis. É mineira, não é? Eles são mineiros? Ou eu tô enganado? São Paulo. São Paulo? É. Legal. Que legal, fazendo primo. E Então, fora já isso, tem. tem a Oxa ou Gestrinona também. né? Oxa ou gestrinona, Mas pensando na composição corporal, né, Sim, igual você falou, menos colateral, menos androgênico, seria seria a metenolona. Primobolan ou Masteron. De novo, a gente reforça aqui. Tá falando que isso é o tratamento para Não. lipedema, a gente tá falando das propriedades dos fármacos e que possivelmente, com a experiência também do Cami com os pacientes dele, ele vê que tem aí talvez uma resposta e tudo mais. Porque depois todo mundo chega, não é protocolo, né? Claro que não. Não tem pesquisa Assim ainda como com a lipedema. própria gestrinona também não é protocolo. Não é protocolo. Mas é o que então, todo assim, mundo tá metendo a caneta. E metendo chip. E metendo chip. Então, assim, pode ser que essa informação que o Cami falou seja útil para as pessoas pensarem aí num caminho, numa proposta e tudo mais, mesmo sem Não, e tanta até para o evidência médico que clínica, está né? assistindo entender que existe hormônio que é menos androgênico do que a própria gestrinona. Sim. Né? Porque o pessoal pensa que a gestrinona é a melhor opção para mulher. Não, sabe por que eu falo isso? Que depois, amanhã ou depois, o nego bota na internet assim, Kaminski falou que Masteron trata lipedema. Não é isso. Pelo amor de Deus, não vamos entender errado. A gente tá fazendo uma discussão A boa gente chegou aqui. nisso aí pro monte O que a gente falou tratamento é lipossucção. Esse é o Golden. Esse é o Golden. Golden Diamond. Porque eu já sei como é que é o jeito. Eu ainda Meu Deus citei do céu. estilo de vida. Não, tem uma. Tem que ter Primeiro a gente estilo falou, de- primeiro estilo de Estilo vida. de vida. Que dá uma Drenagem, limpada. Lipossucção é uma opção aí de Drenagem, tratamento. lipossucção. Sim. Mas a gente tá falando agora dos off-label, das possibilidades, da Exatamente. experiência própria, da fisiologia de tudo. Não Gostei. tem trabalho. Óbvio que não tem trabalho, meus filhos. Mas calma. Gostei, sem muito hate. Vamos botar as coisas no ponto. Porque sabe Sim. como é que a internet é, né, cara? Eu sei bem. Pelo eu, amor de Deus, velho. eu só não leio. É só não A ler. gente Ignora. tenta fazer informação, aí os caras deturpam o que Como a gente você consegue fala. fazer isso? Porra, Você não entra numa polêmica, né? Nunca Cara, vi eu uma polêmica. desliguei a Sensacional, notificação velho. do Instagram do meu celular. Melhor coisa não que você recebo fez, já. nada, foda-se. Foda-se. É porque assim, né? Eu tô dando a minha opinião, quem me segue, ouve, quer seguir outra pessoa, escutar outra, também tire sua conclusão, ponto. Eu não tenho motivo nenhum para defender a minha ideia contra quem pensa diferente de mim. é Você lógico. tem seus motivos para acreditar Ficar no se que você acredita. degradando, né? E Eu quando, tenho os meus. E Brasil, e eu Não, te e aqui? respeito, você me respeita, acabou. e quando a gente convida Gabriel Kaminski, a gente quer ouvir a opinião do Gabriel Kaminski. É lógico. De acordo com a tua bagagem, teu estudo, com a tua formação. Muito Se bom. eu quiser a opinião da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a opinião da Sociedade Brasileira de Metabologia, de Urologia, de Andrologia, eu vou lá e pego o livro e leio. Entendeu? Sim. Eu trago você, Gabriel Kaminski, que eu quero a opinião do Gabriel Kaminski mesmo. Entendeu? Perfeito. É isso. Não é não? É lógico. E aí a gente tem que ter consciência quando fala as coisas assim, porque o hater é uma desgraça. Ele pega de tudo que Quer você que você vá fala, eu quero que ele vá pra... Haters gonna hate. Vai ser, né? Não tem jeito. Quero que ele vá tomando outro. Aqui, deixar uma pergunta aqui, cara. Não sei se você já viu aquela menina que tá andou aparecendo nas redes sociais no Instagram, aquela Giovanna Yang. É uma loirinha que ela faz vídeo engraçado, comparando assim. Tadala Fella versus Felipe Franco. Não vi ainda. Você não viu? É uma menina que ela faz medicina.
E ela tá postando bastante nas redes sociais. Dela falei que ia gravar com a Camis, que ela mandou uma pergunta aqui pra você. Manda. Ela é estudante de medicina. E aí a vontade dela é trabalhar com essa área que a gente trabalha também, de medicina esportiva, hormônio, ela gosta muito de bodybuilding. Ela mandou aqui, Cami, quais seriam as suas dicas para uma mulher que irá se formar em medicina, ser relevante no meio, visando aumentar a expectativa de vida dos atletas de fisiculturismo? Que é exatamente o que você faz, que a gente tenta debater bastante aqui. A gente tem que entender a fisiopatologia do esteroide. Então, eu acho que não tem... Tem o meu curso, às vezes eu abro, às vezes não. Então... Mas assim, o que você precisa levar em consideração principal? Situação cardiovascular dessa pessoa. É a primeira coisa. Então, estude isso. E outra, comece a entender a diferença entre antihipertensivos. Né? Então, você tem que saber quando usar um BRA, quando usar IECA. Tem que saber a diferença entre eles. Tem que pensar também no paciente. Então, a beta-bloqueador piora a ereção. IECA é indiferente. BRA ajuda na ereção. Então, você já começa a pensar no contexto global da coisa. Porque não adianta você prescrever um medicamento pro cara que ele vai parar porque ele ficou broxa. E o paciente não tem aderência, né? Exatamente. Vou te espantar aqui. E, Kaique, importante você falar da parte cardiológica, né, cara? A pessoa que trabalhar com esporte tem que ter esse conhecimento da área cardiológica, né? Da pressão, da alteração cardíaca, das medicações. E tem que saber tratar, né? Porque vai chegar na tua mão gente muito ruim. Vai. E aí, o que é pior? Chega o cara muito ruim, com queixas. Se você manda ele para um cardiologista tradicional que vai fazer eco bidimensional, ele não pega nada. Vai dizer, não tem nada. Mas o cara tem queixa, pô. Então você tem que entender de eco avançada. Você tem que saber o que é strain. Você tem que saber o que é trabalho do miocárdio. Então tem que ir um pouco além. Então acompanha o trabalho do Gifone, ele fala muito disso. Dieta Gifone, né? Consegui fazer um curso dele com a doutora Renata para aprender, porque daí a Renata vai para a parte clínica, né? É legal para você entender como é que você vai tratar esse tipo de gente, porque o problema é você receber ele, encaminhar para o especialista que não entenda desse esporte, que não entenda da toxicidade do esteroide, da cardiotoxicidade, e ele te devolve o cara sem tratar. O cara não entende da fisiopatologia do esteroide, então ele não vai ter como tratar aquela doença. Não, e aí ele encoraja o cara, porque daí ele diz assim, não, você não tem nada, tá perfeito o teu exame. Então tô bom, vou aumentar a dose. Aí fodeu. Aí lascou. Então isso eu acho muito relevante entender essa parte, né? E a outra coisa é, você quer que as pessoas evoluam, quer que elas tenham resultado, óbvio, todo mundo quer, mas você tem que também ter o tato de não ter medo de se posicionar com o paciente, porque o paciente ele vai chegar querendo fazer uma coisa. Exato. E para quem é recém-formado é difícil lidar com isso. Fala assim, não, cara, eu acho que não é a melhor coisa para você... Então, apresenta logo as consequências, né? Já na primeira conversa. Então chega pro cara e já fala assim, você tem certeza que você vai entrar... Você aguenta tomar uma agulhada por semana até o fim da sua vida? Aí o cara já... Opa, será que é isso que eu quero mesmo? Ou mais, Faz né? o cara pensar um pouco, pergunta de filho, tal, fertilidade. Tem uma conversa bem franca com a pessoa, porque infelizmente a maioria dos profissionais esconde as consequências. Só coloca o brilho, né? Só Na coloca o hipertrofia, brilho para que vai- vender. Aí começa a aplicação no consultório da testosterona, aí o cara ficou sem ir 2 semanas, o cara, puta, tô sem libido, eu tô broxa, o que aconteceu? Aí que ele vai descobrir a consequência e que ele virou um dependente dessa testosterona exógena pro resto da vida. Ninguém avisou o cara. E esse cara não volta, ele vai embora. Ele vai embora. E essa dependência vai É legal colateral, o que o Cami falou, que muita gente acha que tomou esteroide e vai ficar daquele jeito que você chegou para sempre. Na verdade, e a TPC vai funcionar para fazer manutenção dos meus ganhos, porque TPC não faz manutenção de ganho nenhum, é só para você não passar pelo vale das sombras, né, sem testosterona. Você não perder função e tal. Parou de tomar, o shape vai shape é ser alugado. engavetado. Vai né? alugado. Isso é alugado. importante Sim, pontuar. Aquilo, né, para entender dos colaterais, tem que entender muito bem a fisiopatologia dos esteroides e a individualidade, né, cara? Que ele toma, ele vai reagir de um jeito, eu tomo, reage de um jeito, ele toma e reage de outro jeito. Olha lá, toma quantos anos você toma anabolizante? 12. Olha o cabelo dele. O aço, moleque, com a cabeleira lá. Ó. Não cai nada. E, deixa eu falar de colateral, a gente pode até falar um pouco disso, né? Como é que... Por que essa diferença? Cada um reage de um jeito, né?
qual que seria a explicação? Sorteio genético. Sorteio genético. Então, assim, o que varia principalmente é a densidade de receptor androgênico que a pessoa tem em diferentes tecidos. Então, a mulher que tem mais receptor androgênico na corda vocal, ela está predisposta a ter o engrossamento, a hipertrofia da corda, e aí vai engrossar a voz. A mulher que tiver a maior densidade de receptor androgênico e também de receptor, e também de enzima 5-alfa-redutase, por exemplo, no couro cabeludo, tem uma maior predisposição à queda de cabelo. A que tem mais na pele, mais acne. Acne, oleosidade. Então, aonde tiver mais receptor, provavelmente vai aparecer o primeiro colateral. Se tiver mais no clitóris, na região E também tem droga que vai para um lado um pouco maior, assim, de um específico colateral, né? Cara, isso é super difícil de definir, mas a gente observa na prática que sim. Na prática. Que Não, sim. não tem nada assim na literatura, digamos assim, mas na prática, né? Não tem por quê? Porque o receptor androgênico, em peixe tem 2. Tem alfa e beta, né? Assim como a gente tem estrogênico, alfa e beta. No peixe tem alfa e beta androgênico. No homem tem um só. Mas a gente percebe que em diferentes tecidos, algumas drogas têm maior afinidade. Por exemplo, quando a gente fala em antiandrogênico, né? Pô, ciproterona, puta forte, antianabólico. Você toma ciproterona, também não acaba com a espinha, mas também não ganha músculo. Agora, quando a gente fala de espironolactona, não impede o ganho, o anabolismo. A gente observa que talvez tenha uma maior afinidade pela pele, porque reduz muito a acne, a oleosidade, sem prejudicar o anabolismo. Sim. Então, existe algum tipo de preferência por tecido de drogas. Eu observo, por exemplo, eu não gosto muito da oxandrolona, porque eu vejo que cai mais cabelo com a oxandrolona do que, por exemplo, com o hemogenin. Menos resultado, mais colateral, também não gosto de oxandrolona para mulher, né? Exatamente. Então você observa assim, talvez a oxandrolona tenha uma maior preferência pelo couro cabeludo. Por quê? Porque cai mais cabelo. Então, varia muito. Mas daí tem a mulher que diz que, porra, pra mim não. Individual, total. individualidade total. Outra coisa, os que são derivados de testosterona, porque toda a diferença entre eles está no primeiro anel aromático. Então, assim, se esse primeiro anel não tem nenhuma dupla ligação, é um DHT, derivado de DHT. Se tem uma dupla ligação, testosterona. 3 duplas ligações, estradiol. Todos os derivados de testosterona, então, dianabol, boldenona, estão suscetíveis a perder essa dupla ligação do primeiro anel e virar um derivado de DHT, ou seja, serem reduzidos ou a serem aromatizados. Então eu posso ter uma gineco por dianabol, por exemplo. E ao mesmo tempo eu posso reduzir a boldenona em dihidroboldenona, que é mais androgênica do que a boldenona. Então, boldenona, único dos esteroides proibido para humano. Nem trembolona foi proibido. Trembolona teve parabolan na França. Na França. Né? A gente falou isso aqui no Mas último também. a boldenona nunca foi permitido em lugar nenhum do mundo para humano. Só no Paraguai. Então, a boldenona, né? A mulher que usa boldenona... Então, já estou avisando que não é para usar. Mas a mulher que usa boldenona e não reduz, ela tem menos efeito colateral do que a mulher que tem muito 5-alfa-redutase e que reduz muito em dihidroboldenona, que é mais androgênica. Verdade. E aí você vê muita discrepância. A mulher fala assim, tomei boldenona e minha crina ficou maravilhosa. E a outra fala, fiquei careca. Tá, então depende do quanto você reduziu também. Então é uma série de fatores. Quanto reduz, aonde estão esses receptores, né? A sensibilidade androgênica, quanto essa mulher aromatiza. Porque se a gente pegar SOP, qual que é o problema da SOP? Falta de FSH, que causa uma aromatização menor. Então, essa mulher tem uma testosterona no exame normal, não é alta. Mas ela teve efeito androgênico porque falta aromatização. Então, essa é uma mulher que tem uma sensibilidade androgênica maior, porque fica desproporcional nela. E que vai estar muito mais suscetível a ter efeito colateral androgênico usando um hormônio androgênico. Então tem tudo isso que tem que ser levado em consideração.
Muito complexo A também. gente sempre bate aqui, né? É a individualidade biológica, pra fugir do protocolo. Né? Lógico, Com não certeza. existe. Pra Não, nada existe Eu isso. canso de falar, você reage de um jeito, ele reage de um jeito, eu de outro jeito, o Camo de outro jeito. Então, eu vou ter que tomar uma coisa para controlar colaterais, às vezes eu tenho que tomar nada, né? O Camo às vezes tem que tomar outra coisa, às vezes eu tenho que tomar nada. Então, assim, não existe protocolo. Não existe protocolo. Não existe protocolo. Não dá pra ouvir, por exemplo, meninas, né, são vítimas porque, enfim, elas ouvem que tal droga é boa pra secar, né? Inclusive, nenhum esteroide vai fazer isso por você, né? Quem vai fazer por você isso é a dieta. Vai. Aí ela vai toma assim, ferro inteira, inclusive, dependendo de como estava anteriormente, ela desenvolve até uma resistência insulínica ali por causa do uso. Já estava ruim com a dieta, ficou pior ainda, porque começou a engordar usando. Não era pra Fica secar. até folgada, né? É. Porque pensa, agora que eu tô tomando, Posso comer mais. Posso comer mais, né? acontece. Acontece, cara. pior que Acontece. mesmo. Acontece mesmo. Beleza. O tempo tá um pouco curto aí, que a gente quer encerrar aí. Vamos ver o que a gente pode falar mais aí, Gustavo. A gente fala de letalidade, dose de letalidade de droga. Então, a dose letal, né? Eu até tinha visto uma vez dose letal de trembolona. DL50. É muito alta, na casa de gramas. Não. De uma única tomada. De uma única tomada. Então, assim, é incomparável com quando a gente fala outros medicamentos. Não mal interpretem o que eu vou dizer. Mas, do ponto de vista de toxicidade aguda, os esteroides anabólicos androgênicos provavelmente são a classe mais segura de medicamento. Porque a gente está falando em pessoas que usam 20 vezes a dose, 30 vezes a dose, até 50 vezes a dose. Eu já vi uma pessoa, um atleta, num dia de competição, aplicar 20 ml de testosterona. Nossa quê? senhora. Num dia, fazendo local com texto. Ele distribuiu e deu 20. Isso era uma coisa que se fazia mais sim. antigamente, Pô, né? 2 bujão, num dia. Era melhor usar um Ciel. Então, assim, se você pensar em qualquer outro medicamento que você vá sobredosar, a gente está falando 20 ml num dia e que, teoricamente, seria meio ml por semana. Sim, então vamos falar. Se você usar 20 ml, que esse cara usou, Seria seria 40 vezes a dose de TRT. Exato. 40 vezes a dose permitida. E esse cara não vai morrer. Não, Agudo, não. agudo. Então, a gente está falando de toxicidade aguda, Toxicidade aguda. que é o problema. A segurança aguda causa a confiança para o abuso crônico. Exatamente. Pode crer. Isso Então, é a muito segurança aguda É. causa confiança para o abuso crônico, que é o que vai levar ele à morte. Que é o grande problema. Daqui uns anos. Que acho que esse é o grande X da questão, né? Por isso que o anabolizante tá causando tanto colateral quando a gente tá vendo aí. Tá virando esse problema de saúde. Porque ele é agudo, ele não tem um efeito de toxicidade. Então o cara confia, né? E o cara vai tomando. E aquilo tá só... Confia e desafia, né? E Porque desafia. Ele perde o medo, né? Perde o medo. Foi isso Não exatamente acontece que a gente falou com o agora, Romo. não acontece agora. Amanhã, tum. Amanhã eu tô... O que eu acho legal também da gente pontuar, que a gente falou no início aqui desse episódio de hoje, foi a gente estava falando sobre doses em atletas e tal, e que é legal a gente pontuar assim, que quando você vai aumentando a dose, o próprio Dudu Halush, colega aí seu, né, de professor junto com você, ele até fala isso muito nos posts dele, aqueles trabalhos conhecidos do Bassin e tudo mais, que quando você vai aumentando a dose de hormônio, você percebe que há um aumento ali do ganho de massa muscular, mas chega uma etapa que isso não se acompanha. E ainda esses trabalhos mais antigos ainda são falhos porque eles apresentam uma falsa faixa de dose porque eles avaliam massa livre de gordura. Aham. Só que, porra, muito antes disso tá só retendo líquido, né? Pois é. Sim. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse trabalho aí que você citou, né? E você vai destrinchar um pouco mais, você vai ver que o ganho de força, a perda de gordura, para 300 miligramas por semana e 600 é igual. Uhum. Ou seja, de 300 para 600 eu não tive benefício nenhum, eu só dobrou? tive ganho de peso. Uhum. E esse peso não foi músculo, porque não refletiu em força. Ah, verdade. Então, retenção. Será que, assim, ó, teorizando, né? O ambiente anabólico é aumentado, se você, enfim, insistir, colocar mais comida, tentar melhorar a intensidade do treino, digamos que teoricamente a gente ainda chegaria. Porque o Open ele vai para esse lado, né? A teoria do mais, né? Mas daí, por isso que é importante a gente ter em mente a curva de relação dose e resposta. Isso. Dose Que é uma resposta. sigmoide.
Então eu chego num determinado ponto em que aumentar a dose daqui em diante é indiferente. Uhum. Por quê? E qual que é o nome desse ponto? O nome desse ponto é saturação. Perfeito. E aí a galera pensa assim, saturou quer dizer que perdeu o efeito. Não, saturação é o efeito máximo. É quando todos os meus receptores androgênicos estão ativados, estão ligados. Então esse é o efeito da saturação. Aumento de dose acima da saturação igual colateral excessivo. Né? E até chegar na saturação, a porção final da sigmoide já começa a ter efeito colateral. Então eu estou seguro no meio dessa sigmoide, não no final, na saturação de receptor. Né? Agora, o fato é, esse ponto de saturação ele vai mudar com o tempo, com a maturidade muscular, com o tempo de treino, com a massa muscular. Então, ajustes de dose com o passar do tempo, eles podem ser necessários pensando que houve ganho. Então, o ponto de saturação não é o mesmo para todo mundo e não é o mesmo para a mesma pessoa. Dependendo de como ela está treinada. É legal Exato. isso que você comentou, que inclusive, por exemplo, né, eu lembro que todo mundo que vai no Monstercast, os caras falam, não, eu uso low dose, né? Pega um cara de 140 quilos, não, eu tô baixo, eu tô usando isso, mas lá no começo você acelerou bem para tá agora na low dose, né? Então também tem esse processo do inverso aí, né? O cara começa muito alto, depois desce, para manter aquilo ali já é o para suficiente. manutenção, exato. Ele se fudeu, porque ele saturou muito o receptor dele, né? Seria isso. O que eu costumo falar também é o seguinte, né? Uma coisa é você comprar uma casa e outra é manter. Então, quando você está comprando, você está pagando as parcelas. Né? Depois que você quitou, você só paga IPTU e tá tudo certo. Então, o cara, depois que ele está com mais de 100 quilos de massa muscular, manter aquilo com uma dose de testosterona, que é suprafisiológica, mas na cabeça dele é baixo, porque é menos do que ele estava acostumado a usar, tudo bem, mas é suprafisiológico. Então, você mantém aquilo... Só que você não teria ficado desse tamanho se você tivesse usado essa dose desde o começo. Ou demorado muito mais tempo. Né? Ou demorado muito mais tempo. É igual correr, você falou que ele tá usando uma por semana, não é isso? Uma durateston por semana. E tá bem pra caralho. E pra ele, tá mantendo ele shape tá na melhor fase. Tá aumentando o shape do que ele competiu tá ano passado. Bem, eu acho porque a cabeça dele tá muito boa por conta exatamente disso. Né? Um dos fatores, aliás... Não tem pressão de competição. E o mínimo tá fazendo muito. Ele praticamente manteve o shape do ano passado. Ele faz uns vidinhos lá, videozinhos dele, brincando, fofa, fazendo, por exemplo, um exercício específico que pega isso. E ele tá em muito boa forma. Seco, denso. Né? Seco, denso. Treina pesado, né? A intensidade do Du sempre foi muito alta. Bom, mais alguma coisa, Gustavão? Deixa eu só fazer uma colocação legal aqui, porque como tá na hora. O Cummings sempre lidou com bastante bodybuilding, existe uma teoria, né, um mito a respeito de testosterona, o propionato retém menos e o enantato retém mais, né? E que, na verdade, é só o carbono que dá meia-vida. O hormônio é a testosterona sempre e isso não muda. Se você mudar de enantato para propionato, só vai mudar, por exemplo, 250, sei lá, por ml, aí você tira o carbono, cai para uns 100 e alguma coisa. Mas, né? E o propionato tem mais testosterona por ml por conta disso. Porque o carbono tira menos da... Mas existe essa relação por causa da meia-vida. Eu tenho maior empilhamento dos que têm meia-vida mais longa. Então o meu total de testosterona fica mais alto com o cipionato, por exemplo. Sim. E aí, por causa disso, eu tenho uma conversão maior em estradiol. Mas se você já estava empilhando no protocolo, né? Você já vinha usando enantato, por exemplo, o seu bulking e um pouco do cutting. Aí você chega nas últimas semanas, não vai adiantar, porque ainda tem ali as meias-vidas da meia-vida longa, né? Sim. Então, o que eu, por exemplo, não uso propionato porque inflama muito. O atleta reclama e aí já causa uma retenção pela inflamação. Também, exatamente. Eu perco definição. Sim. Então, eu vou com o enantato que ele usou do off, eu vou pro palco, só que eu tiro 2 semanas antes. Perfeito. É o que eu preconizo, digamos assim, né? Também gosto desse formato. Facilita muito, porque é menos da metade do volume de aplicação, porque a concentração é maior, e inflama menos. E a frequência de aplicação é menor. É a razão de tirar os injetáveis e manter alguns orais é exatamente por isso, né? A inflamação das aplicações. Sim. E também o estradiol, que o enantato estava convertendo, vai baixar, porque a gente vai tirar um pouco antes. 2, 3 semanas antes. Ótimo. Boa. Mais alguma coisa? Pode. E fala da sua mentoria aí. Mentoria para solucionar casos, aquela que você comentou isso, uma vez, né? ainda não abri a vaga.
Vai abrir esse ano? Vou abrir Eu já esse vi ano. lá que tem até preço já. Eu vou abrir esse ano uma mentoria onde a minha ideia é ajudar, tipo, coach médico que tem pepino para resolver e não sabe como. Então vai ser um grupo de estudo de caso prático, não é um grupo para aula teórica. É tipo assim, apareceu isso no consultório, o que, que eu faço? Que exame que eu peço? Vocês vão discutir esse caso na mentoria. Exatamente. Então, eu tenho uma segurança, assim, que provavelmente nunca vai aparecer nenhum caso pior do que todos que eu já vi. Porque lá atrás era só mato, né? Pô. Eu Então, duvido que vai aparecer o HDL de 7 igual do Pacho. 3. 3? Três. Nossa senhora. Então, tem essa segurança pra galera trazer pepino e dizer, calma, jovem. Vê isso, pede isso. Eu quero participar dessa mentoria. A ideia Bacana. solução prática de casos reais. E aí dentro disso debate, discute, ensina, Lógico, né? porque Aprende daí muito, a né? gente vai Discussão ensinar de caso. por que fazer o quê. É o né? que a gente tem na faculdade, né? Faculdade, na residência, discussão de caso, né? Você vai criar uma mentoria pra isso. Exatamente. Muito legal, cara. Muito bom. Muito Maneiro, interessante. maneiro mesmo. Quer adicionar mais alguma coisa, cara? Não. Cara, muito prazer ter você aqui de novo, tá? Muito feliz de receber Já você, virou cara. sócio. Agradeço. Você é inspiração pra gente, tá, cara? A gente gosta Demais. muito de você Cara, mesmo. ter vindo de É um novo. prazer imenso ter você aqui. Espero que volte terceira vez também. Já vai preparando a próxima lista. Valeu. Pô, tem que trazer sua esposa aí também, cara. Boa. Dá pra fazer mês que vem. Pô, gente finíssima ela. Ela vai falar Fevereiro a sobre, gente tava aí. sobre o uso da Da CBD, CBD. principalmente no esporte aí, recuperação muscular, tem umas coisas legais. pra As nós. coisas novas aí que estão saindo, né? Isso é bacana. Cara, muito prazer mesmo. Quero agradecer de coração a tua presença de novo, tá? Obrigado. Até o próximo então, né? Deus quiser. Valeu? Isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Até o Um próximo. abraço.